Salve, salve galera, estamos começando mais um podcast aqui no nosso canal Arte Prosa. Para você que está assistindo hoje o nosso podcast, nós estamos conversando vamos bater um bate-papo aqui, com uma galera, com dois integrantes aqui da galera do teatro de Itaíba, os caras realmente fundadores do teatro, os caras que fazem um trabalho excepcional, diferente dos demais sobre a questão da arte e cultura. Meu amigo Didi do teatro está aqui hoje com a gente e também o meu querido amigo Jorge. Meu amigo Didi, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Na paz? Tudo na paz. Meu amigo Jorge, agora é com você. Como é que você tá, beleza? Tranquilo. Obrigado pelo convite e vamos bater um papo legal aí. Vamos bater um papo, vamos fazer aqui uma onda aqui de um bate-papo bem legal, que a ideia, na verdade, é essa, né? A gente vai conversando aqui. Pra quem não sabe, hoje o Didi e o Jorge são pessoas responsáveis pelo teatro, pela arte, pela cultura, principalmente na Itaíba, né? Na questão da Itaíba tem tido assim um trabalho, uma desenvoltura muito grande. Desde quando, hein, Didi, tu tá com essa ideia do teatro? A gente começou a fazer teatro em 95, né? 1995, tá com um bocado de tempo, né? Rapaz, é chão, né? Aí, como eu, Neném Ratinho e outros amigos lá, o Jorge entrou depois, né? A gente era muito fã do filme dos Trapalhões, aquela comédia bem massa, né? Bem saudável. Então a gente gostava de inventar aquela questão do circo pra brincar com os meninos aí. Começamos a ideia de fazer teatro. Não sabia o que era teatro não, mas tinha fazendo, né? O pessoal ia gostando. Achando aquelas coisinhas bacanas, ia dando certo, né? Ia fazendo. E foi assim mais ou menos o início, né? Da questão do teatro, né? Agora isso você tá falando de 95. Como é que foi teu tempo de criança, cara, na Itaíba, assim? Porque você já me falou que foi voltado pela ideia dos Trapalhões, aquela ideia que você via na TV e assim, a gente sabe que não é uma coisa muito fácil de fazer teatro. Não é uma coisa fácil porque além de você ter precisa de toda uma estrutura, precisa de uma direção, e a gente vai fazendo as coisas meio que aleatoriamente, né? Como foi isso pra você como criança? Começa assim, que eu não sou exatamente taibano, né? Eu sou de Sobral, eu vim pra Itaíba. Tu é sobralense? Massa. Eu vim pra Itaíba em 80, ano de 80, com meu pai, meus irmãos, minha mãe. E vimos. O meu pai veio trabalhar, né? Tudo criança, né? E foi bastante diferente porque lá a agricultura, serra, ir pra praia, né? Então tudo criou um espanto muito grande na nossa vida, no nosso jeito de Qual era a tua vida, idade nessa época? 4 anos. 4 anos de idade. E foi muito diferente, até a nossa família vamos ter que morar em Fortaleza, trabalhar como criança na casa dos pessoal rico, né? As meninas casavam bem jovem. E com o tempo, como o patrão do meu pai, ele conheceu o Renato Aragão, e eu fazia umas brincadeiras de criança matuta, né? Então ele começou, acho que foi ele que criou esse apelido de Didi, né? Porque era pra ser bananeira, porque meu pai, o apelido dele é Bananeira, né? É? Aí eu acho que Didi não tem muito a ver com Bananeira, né? E com o passar do tempo a gente foi criando essa ideia, né? Como te falei, de brincar de dar pulo mortal, acrobacia e vendo os Trapalhões cada vez mais empolgando a gente como criança. E com o tempo a gente pensou, junto com o professor, né? O professor convidou pra gente fazer uma peça de teatro, a gente fez, gostou e começamos a trabalhar o teatro. Mas isso era com que idade, mais ou menos? Você lembra, não? Acho que já uns 14 anos. Uns 14 anos já tinha saído. Quem era o professor? O professor na época era Jeová, que era o professor coordenador da CCF, na Itaíba, né? Que é o Conselho Comunitário, né? E com o tempo ele trouxe um curso de circo para Itaíba, a gente fez um curso de circo também. Esse curso era voltado, quem realmente deliberou esse curso? Teve alguma organização que fez isso? Foi não? trazido pelo Conselho Comunitário, eu acho, do Circo Escola na época, né? Era muito menino, acho que uns 60 meninos fazendo aula de circo, acrobacia, toda aquele movimento do circo, né? E como a gente já tinha essa veia, a gente começou a gostar, né? Mas tu sempre foi apaixonado pelo circo? Tu sempre teve assim essa visão do circo, ou era mais a questão da TV mesmo? Eu gostava mais da parte acrobática do circo, né? Né? E depois começou a fazer o teatro, voltado também vendo o filme dos Trapalhões, e começou a fazer uma peça de teatro, vamos fazer uma comédiazinha aí, começamos a fazer. Juntamos uns 5 amigos,
povo ia gostando, o povo tá gostando aí do negócio, vamos fazer mais, né? Tudo, né? O cara é movido por aplauso, né? Aí a galera gosta, o cara corre dentro, né? Aí com o tempo eu comecei a escrever uns textos, o pessoal também gostaram, isso tá legal. Aí quando passou um tempo, acho que 2000 mais ou menos, a gente pensou, vamos montar um espetáculo de teatro, a gente cobra. Se realmente o povo gostar, o povo vai. Se o povo não gostar, não descobrir agora, né? A gente fez lá no quintal da minha casa. Quem foi que surgiu essa ideia? Tu e outros? Eu e o Neném Ratinho, né? Ah, tu e o Ratinho sempre são os pioneiros, né, da história, né? Tá. A gente teve essa ideia, bora fazer um espetáculo fora do centro, fora das festas, porque a gente sempre fazia nas festas da comunidade, né? Tem uma festa dos idosos, tem uma festa de quê? A gente ia. Então a gente pensou, vamos fazer um local neutro, nós mesmos. Mas se o pessoal gostar, eles vão e pagam e assistem. A gente fez. O pessoal pagaram, entraram, assistiram. O pessoal pagaram? Pagaram. Foi bom? Foi ótimo. Na época, em 2001, R$1 a entrada, R$1 valia bastante. Era, porque foi em 1990 e alguma coisa, né? O real ainda estava em alta, em 2001, esse já, né? Pois é. A gente começou a montar e nesse período de 2001 até 2000 nós fazíamos uma média de 2 espetáculos por mês. Mas os espetáculos, eles tinham assim eles eram voltados a uma especificação, porque eu sei que vocês são muito fortes, eram muito fortes, não sei ainda, mas vocês eram muito fortes na questão da Semana Santa, né? Da Paixão de Cristo, né? Vocês vocês têm uma... A parte dramática do teatro. A parte dramática do teatro, né? Aí essa questão da Paixão de Cristo nós fazemos desde o primeiro ano, né? A gente falhou uma vez, depois falhou com a pandemia, né? Aí nessa questão lá do teatro a gente pegou um palcozinho que é da Paixão de Cristo, montamos lá no quintal. Pegamos cadeira emprestada da Barraca Brilho da Lua na época e fomos fazendo os espetáculos e dava show, dava gente. Uma vez, eu lembro, em 2001, 2002, tinha o Veme Turismo, que era aqui do Ceará, né? Foi fazer uma reportagem na Taíba, então a gente conversou com os comerciantes para eles dar uma oportunidade pra gente lá, os caras iam até lá filmar nosso trabalho e tal. Nesse dia eu acho que o Jorge já trabalhava, já fazia parte, né? Já tava na vibe também, Jorge? Já. Aí deu uma galera, a gente cercou um espaço, colocou uma lona e cercou, cabia 100 pessoas mais ou menos, né? Colocamos 100 cadeiras lá, né? Aí quando passou 10 minutos, um rapaz que sempre ajuda a gente, que é o Jerônimo, rapaz, Didi, tá lotado aí, o pessoal tá lá fora querendo entrar. Aí a gente se reuniu com 10 minutos de espetáculo, a gente olhou lotado. Aí Casa cheia. Casa cheia. A gente se reuniu lá, os que não estavam interpretando, e tiramos a metade da cerca. Derrubamos a cerca, o pessoal de fora assistindo, né? Quem tava lá de fora esperando, né? Não deixaram a galera sem assistir também, não? Não. Tiraram a Aí massa. pelo o pagamento, a gente calculou que tinha umas 300 pessoas, né? Foi mesmo, cara. Foi. Isso foi impulsionando cada vez mais, né? Isso foi trazendo uma vibe bem legal, né? E a galera tinha uns fãs, já tinha o grupo de fã dele, o Cassote que fazia parte com a gente, tinha um grupo dele, o Varilho, que era um grande humorista. Cada um tinha o seu grupo que apreciava. Tinha a sua galera, né? Era. E passamos 2 anos e meio lá no quintal do meu pai, lá fazia sempre esse espetáculo, sempre lotado. Depois a gente migrou pra praça, lá no espaço onde é hoje, atualmente. Aquele espaço ali, aquele espaço que vocês têm ali, aquele espaço foi dedicado exclusivamente ao teatro? Vocês compraram para fazer aquele espaço ali? Como é que foi aquele espaço ali para vocês? Porque assim, o grupo de teatro ele surgiu desse curso de circo e de arte cênica na CCF, né, o Conselho Comunitário. Então a gente é cria do Conselho Comunitário, praticamente, né? Entendi. E o prédio lá é do Conselho Comunitário. Então na época nós sempre tínhamos boa relação com o Conselho Comunitário. Eles cederam o espaço onde era atrás do posto de saúde da época, né? E a gente pegou, fez um movimento, mudou bastante lá, né? Aterrou, fez o palco, mudou uma garagem que tinha lá. Eu vi que eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá naquele dia. E eu vi que tem uma estrutura, né? Uma estrutura, e tudo aquilo ali requer grana, requer, assim, vocês têm apoio dessa galera ou é só mais um movimento que vocês fazem mesmo, cara? Nós somos parceiros nos movimentos de contribuir e fazer acontecer, né? Nossos espetáculos, a gente quando faz alguma apresentação que tem uma grana, a gente investe lá, né? Faz uma divisão aí de valores aí para os artistas e aí muda... A maioria a gente investe nem os artistas, né? Um lanche depois, o resto bora pro teatro, que é o nosso espaço, né? O artista é fácil, só os aplausos e um lanche aí, tá feito o negócio. E hoje praticamente eu digo que é o único teatro do município de São Gonçalo do Amarante, né? Por mais simples que seja, ao ar livre, né? Com espaço para 120 pessoas, mas é o que temos e é o que fazemos teatro lá dentro, né?
Massa, cara, isso é muito bom. E meu amigo Jorge, onde é que tu entra nessa jogada aí com a galera aí? Como é que tu faz aí? Como é que é a ideia? Aí eu entrei no teatro, eu comecei pela Paixão de Cristo, né? Que eu não sou da Taiba, eu sou de Fortaleza. Eu cheguei na Taiba em 99. Na época já tinha o teatro, acho que uns 5 anos de teatro já, ou 4, por aí. Já existia já. E eu sempre via os meninos apresentando, eu tinha aquela vontade de entrar, mas quando você chega novato num lugar, você não sabe nem como chegar nas pessoas para conversar, você fica todo encabulado, né? Aí o carro forte do teatro é a Paixão de Cristo. Eu lembro de vocês, assim, por isso que eu perguntei, Didi, porque assim, o que eu lembro de vocês é na ideia do quer dizer, muito forte, né? Porque todos os anos vocês estão lá, né? E assim, é pela Paixão de Cristo, né? E pelo que eu percebi, eu tive conversando com a Helena e com outras pessoas, e vocês não têm só essas apresentações, vocês têm vários episódios que vocês passam lá no teatro, né? Vocês têm todo um trabalho para isso, né? Então são várias cenas, não só no período da Semana Santa, como alguns teatros ainda hoje, eu vejo assim, alguns teatros ainda hoje do município, eles só são reconhecidos e só tem um nome a partir do momento da Semana Santa. Logo depois a gente não vê, mas não ouve mais falar em teatro, né? E aí, como a Paixão de Cristo era o carro-chefe do teatro, todo ano eles faziam, eles pegavam os jovens da comunidade para participar, né? Porque a Paixão de Cristo requer um elenco gigante, né? Que tem a multidão, tem os soldados, tudo, né? E precisa sempre de muita gente no teatro para fazer a Paixão de Cristo. Aí, como eu queria participar, eu tinha um amigo meu que me convidou, perguntou se eu queria participar. Aí eu falei, eu louco para entrar, mas não tinha como entrar. Aí fui fazer. Lembra-se na época que eu fiz, não sei se foi Multidão. Eu fiz 2 papéis, foi Multidão e Soldado. Acho que foi Multidão e Soldado que eu fiz. Aí, depois que terminou a Paixão de Cristo, eu ia lá pro espaço da casa do pai de Didi, onde ele fazia lá na casa, no quintal do pai dele. Aí comecei só a assistir, só vendo mesmo, sabe? Ia ver os ensaios. Nessa época eu trabalhava com um rapaz que ele fazia móveis, uma marcenaria pequenininha de folha de quintal. Ali na Taíba mesmo? Na Taíba mesmo. Ah. Aí eu peguei e falei assim, cheguei pro Didi e falei assim, Didi, eu vou patrocinar um banco pra vocês aí, que ele só pra dizer que deu alguma coisa. Aí entrei com o banco. Mas isso era pra tu entrar na peça. Isso era pra poder ter a amizade deles, né? Isso era pra dar moral. Aí peguei e patrocinei um banco, eu falei, eu fiz uma propaganda desse banco, que o banco é muito bom, você pode pular em cima pra fazer se quiser. Aí eu fiz esse banco e dei pra ele. Aí na época faltou um personagem, não sei se por algum motivo pessoal a pessoa não foi. Aí o Didi perguntou se eu, como eu tava lá todo ensaio, tava vendo lá direto, né? Aí ele perguntou se eu queria ajudar a ficar lá só pra, tipo uma escada, quando sai um ator senta só pra ocupar espaço enquanto o outro vem, né? O outro preencheu a vaga, preencher o espaço, preencher o buraco ali que fica. Aí porque eu vou. E eu lembro que pra você ver como o teatro ele muda a cabeça das pessoas. Não só o teatro, mas a educação muda muito a cabeça das pessoas. Porque o teatro ele educa também. Que nem uma escola, ele educa muitas pessoas. Porque na época, eu lembro, nessa época eu tinha o que? Uns 20 anos, por aí, 21. Na verdade é uma fonte, né? É uma fonte de tirar qualquer pessoa da rua, de fazer outro pra entrar na arte, na questão da arte, né? Eu lembro que nessa época eu acho que tinha uns 20 e poucos anos por aí, 21, 22 anos por aí. Não mais do que isso que eu tinha, não. E eu era muito preconceituoso, era muito, como diz a pessoa que... homofóbico, a palavra, né? Eu era muito homofóbico, eu não gostava, eu tinha preconceito total de... Era um fuleiragem mesmo, né? Era. Eu não gostava mesmo, eu não gostava. Muito preconceito que eu tinha. E pra mim quebrar minha cara, o Didi colocou pro meu personagem meu um gay. Pra tu fazer um papel. Aí eu tive que fazer um exercício porque ele já sabia que eu era homofóbico. Não, gay não. Ah, tá. Aí ele colocou pra me fazer um gay, né, na história. Aí eu fiquei pensando, rapaz, mas que detesto esse tipo de gente, vou fazer um gay. Covardia, foi covardia, Didi. Não sei nem como é que eu faço. Aí. Tu botou de feito propósito. Mas aí, por coincidência, eu fiz o papel, todo mundo gostou. Eu gostei também. Passei a gostar, não dos viados, né? Não de ser viado, não gostei disso, não. Gostei do personagem. E passei a ver esse tipo de pessoa de uma maneira diferente, né? De que eu passei a ver como é na peça, eu tinha um certo preconceito com esse personagem. Na própria peça tinha um preconceito, né? Mas isso não foi usado isso não foi usado a propósito, não, Didi? Não foi não, era o texto mesmo. Era, né? Não tinha nada, não tinha nada específico. Eu só para lembrar que a história do filme era tem
a madrasta da Branca de Neve. É. Só que em vez de ser a madrasta, era o viadrasto. Que era a madrasta da Branca de Neve, né? Que era um homem. Aí eu passei a ver completamente diferente essa pessoa e passei a ver que o meu pensamento era pensamento antigo, retógrafo, né? Antigo, coisa que hoje em dia não cabe mais. Porque na época eu era mais novo, né? Porque quando a gente é novo, a gente pensa muita besteira também. Aí eu passei a admirar cada vez mais, tipo, pessoal, a coragem que eles têm. Não muitos, tem muitos que passam do ponto, né? Mas a coragem que eles têm de se expor, mostrar quem eles são. Porque não é coisa que você escolhe, né? Porque a coisa já nasceu com você, né? Aí eu passei a ver o teatro completamente diferente. Gostei, entrei no teatro, já tá com mais uns, acho que bem 19 para 20 anos que eu tô no teatro. E já fiz todo tipo de peça lá, já fiz na Paixão de Cristo, já fiz o Pilatos, já fiz Soldado. Só falta ser Jesus, eu não quero ser Jesus, que eu não quero levar chicotada, né? Ah, só isso, só a diferença só mas o resto eu já fiz tudo no teatro. E já fiz papel de mulher, fiz papel de homem, de criança, de tudo. Dançarino, já fui diretor de peça também, já criei peça, já fiz. Tudo que você imaginar já fez lá. A gente vai conversar sobre esses assuntos aqui, não perca o mote não, que a gente vai conversar sobre esses assuntos. Didi, o Jorge estava falando uma coisa sobre a questão do teatro educar, né? A questão do teatro educar. Eu acho que você, eu acredito que hoje você se dá conta do que é o Didi hoje por conta do teatro. Eu quero acreditar que é mais ou menos nessa vibe aí, não é não? Eu acho que se não fosse assim a questão de eu me envolver com o teatro, eu era meio índio, aquele índio intocado, porque eu sou muito tímido, aí eu acho que eu, né? Tu se aproveita do teatro pra ficar inibido, os personagens me ajudam, né? Entendi. Né? Mas tu sabia que a maioria das pessoas, desses artistas, dessa galera que você conversa, a maioria deles são tímidos, são pessoas tímidas que realmente não tem assim uma certa liberdade em público, né? Então eles precisam de um personagem, de uma personagem para poder se sair. Colocar uma máscara, né? Para poder se relacionar, né? E eu acho que o teatro faz isso. Eu acho que é isso que tu sente, né? Ajudou também na questão na vida mesmo, assim, do dia a dia, porque, tipo, numa reunião grande, se eu for falar, o coração ficava tremia, não conseguia falar, não falava 2 palavras e acabava a ação. Se reprimia. Aí com o tempo, depois comecei porque no início eu não atuava, eu fazia os textos e dirigia, né? Depois, puxa o microfone mais um pouquinho só pra ti, Didi. Não, pode puxar, pode ficar à vontade, puxa ele aí pra ti. Puxa, pode puxar. Pronto. Aí puxa, dá uma esticadinha nele assim, isso aí puxa pra você aqui que dá show. Pronto. Aí como eu não atuava, eu fazia mais o texto e dirigia, aí eu ainda tinha essa timidez. Depois comecei a atuar, começou a diminuir essa timidez. Eu lembro que eu fui fazer uma peça de teatro numa reunião acho que era CSP, um negócio de um curso aí, né? Aí eu fiz lá a peça, eu sozinho do bonequinho, que o Jorge gosta muito da peça, né? Aí, quando eu terminei de fazer a peça, a senhora assim... Gostando. Gosta não, Jorge? Gostando. Por que, Jorge? Depois não sai do boneco não, termina aí que eu volto já pro boneco. Aí a senhora disse assim, porra, Didi, mas tu és tão tímido lá na reunião, não fala nada, mas ali tu soltou... Ela fala dela, uma senhora que assistiu a peça, né? Eu fiquei só lembrando da voz dela falando esse sotaque, né? Porque o personagem que tava fazendo, né? Não era... Mas você se aproveita disso pra poder tirar essa timidez, né? E isso faz com que você se liberte naquele momento, né? É isso que o Jorge estava falando, que eu falo, a questão da educação. A gente não está falando só de uma questão educacional social, a gente está falando de uma educação mesmo até como é que eu posso dizer, interior, né? E o teatro, eu acho que ele faz isso. Quando a pessoa procura o teatro é porque ele precisa expor, ele precisa se colocar. Eu acho que é isso. O teatro, a arte tem essa facilidade. A arte faz com que você realmente passe ou sinalize ou dê às pessoas, né, uma outra ideia. A arte é fundamental, cara. É verdade. E questão de educação, a gente trabalha também com um projeto dentro da escola, né? Nesse período de pandemia a gente não conseguiu fazer nada, né? Mas todo ano a gente tinha um grupozinho de 20 meninos, 30 meninos, os que ficavam até o final do ano, né? Mas sempre foi bem proveitoso. A gente montou uma vez um grupo de meninos que faziam espetáculo sozinho, né? Massa. E tem até um vídeo no YouTube que é os meninos se apresentando. E sempre foi assim. Vocês têm um canal? Um canal de YouTube, não? Vocês têm um canal? Tem o meu do teatro, tem só o Instagram, né?
Aí não tem o canal no teatro? No teatro não. Não, né? Eu acabo colocando as coisas do teatro no meu, né? Qual é o teu canal? Diz aí pra que a galera possa... Didi do Teatro, vai lá, Didi do Teatro. Didi do Teatro, tá. E do teatro lá é a Associação Cultural GTRV. Isso no Instagram? No Instagram. Tá. Aí esses meninos, eu lembro que a professora dizia assim, a professora falava, Didi, o teatro tá ajudando muito os alunos, porque tinha menino aqui que não falava, ficava tímido ali, uns ficavam danados demais, né? E eles mudaram o comportamento. Uns ficavam falando sozinho aí na cadeirinha dele lá sentado, e agora ele tá mais comportado, tá diferente e tal. Então pra mim ali era uma alegria grande, que eu tava fazendo uma mudança de comportamento numa criança, né? Ajudando. Pô, você não tem ideia o quanto isso é motivacional, né? Isso motiva você a fazer um trabalho, isso é fantástico, cara. E no teatro assim, a gente não tocou ainda na parte do Cristo, que eu acho até um assunto separado da parte do teatro e comédia, né? Mas a gente passou muita coisa engraçada no teatro, assim, tipo, a gente foi se apresentar uma vez e tava esperando o carro, acho que o Jorge não tava, se tiver, lembra aí. Esperando um carro para levar a gente, não tinha mais carro. Mandaram um carro de levar o pessoal do defunto, Jorge, né? O funerário, né? Porque antes era aquele carro grandão, né? Tipo não lembrei o nome do carro. Eu sei que era uma catinga de que boa danada. Chegamos na apresentação em São Gonçalo. Não sei se tu tá nesse tempo aí, Jorge. Tinha só o bichinho pra gente ver assim, só uma fendazinha, né? Todo mundo do baú, vendo só uma fendazinha aqui. Isso era em São Gonçalo, essa apresentação? Era. Veio pegar a gente na Taíba, na São Gonçalo. Nossa, coisa meio louca que aconteceu. Uma das dificuldades, né, Didi, que o cara sente, eu acredito assim, para quem trabalha com arte, no caso de vocês aí, é essa dificuldade de transporte, de se locomover. Como o teatro ainda não tem um transporte para levar todo mundo, né? Eu não sei se você já tem isso, mas assim, até isso, porque às vezes o elenco é muito grande para poder fazer teatro, né? Precisa de um transporte maior. Ou eu estou falando alguma coisa aqui que não é verdade? Não precisa, que tem sempre o material que a gente vai usar, tem os atores, né? Figurino, né? Tem as histórias todinhas do figurino, né? Meu amigo, já por que você não gosta do boneco, cara? Tu falou que não gosta do boneco, porque a história do boneco aí, agora eu fiquei curioso. Não, porque a história do boneco, o Didi, ele montou... O nome do boneco? Alairto, a Fabrício, não? Alairto. É um boneco. Agora decida aí o nome desse boneco. É um boneco que eu ficava com raiva porque ele começava com a história do boneco, aí de repente ele mudava, aí começava a conversar sozinho, aí jurava que ia aparecer alguém na peça, sabe? Jurava que ia aparecer alguém. Aí quando era um boneco, esse boneco rei de criança, esse bonequinho rei de... Tipo um ursinho pequenininho. Sei. Que era amigo dele, eu falava, essa peça é muito besta, é besta demais isso aí. Mas só pra fazer raiva ele continuar, e foi até... De tanto a gente ver aquela peça que o pessoal gostava da peça, mas não gostava não, que era besta demais, muito sem graça. Mas o pessoal gostava porque era tão besta que ficava engraçada a peça. Mas a ideia não é essa não, cara. É porque assim, a questão a questão da peça, eu sempre vejo assim a questão do teatro de uma forma, e Jorge, assim, o que é besta pra você, pra outro não é, né? Eu não sei se tu disse que já fez peça tu já fez peça, já dirigiu peça, né? Porque na cabeça da gente pensa uma coisa, né? E o ator faz outra. E o ator e na interpretação e na visão da galera que tá lá fora vê uma outra coisa. Você vai assistir um circo, por exemplo. Tem coisa mais abobalhada, mais besta do que coisas que o palhaço faz? Que todo mundo já viu, ri, né? Cara. Todo mundo já viu aquela né? coisa, né? Aquele Chaves, o programa do Chaves. Eu assisto aquele programa 10 vezes, eu já sei o que o cara vai dizer e acho graça de novo, né? Então, assim, o teatro ele tem essa magia, cara, né? Então, assim, o que era besta pra ti, pro Didi não era Didi? Não. Como era a história do boneco, Didi? Conta aí mais ou menos aí, dá um parecer aí pra gente. A gente tá ao vivo aqui. Porque o boneco era o único amigo que o mendigo tinha. Então era um amigo imaginário, mais ou menos. Ele perdia esse amigo. Ah, né? Tá. Ele tinha um boneco como amigo. Quando ele... Sim, mas no começo da história não aparece esse boneco. Esse boneco não aparece. Ele dorme e quando acorda ele não encontra o bonequinho e começa a imaginar milhões de coisas que pode ter acontecido com o boneco. Imagina que alguém sequestrou ele. Imagina que passou uma mulher muito linda e levou ele. Imagina que ele agora é rico, tá morando em outro país, todo metido a besta. Imagina um milhão de coisas, né? Aí fica nessa imaginação e fica pensando quem vai cuidar dele, do boneco, né? Fiquei imaginando várias coisas. No finalzinho ele acha e a emoção medonha toma conta da cena. Eu já fico indignado. Até então todo mundo acha que é a outra pessoa que vai entrar na história, né?
Aí quando vai ver, é o boneco que ele acha no lixo. Acha no lixo ainda, né? É. Ainda encontra o boneco e tira uma onda. Pronto, aí chora aí. Mas tu tinha raiva porque tu achava que era meio chato? Não, era porque... É porque era sem graça na tua concepção? Porque falou, quando a gente escreve, já tem acostumado um roteiro, né? A gente imagina uma cena, imagina que o ator vai fazer do jeito que a gente imagina na cena que a gente escreve, né? Quero que ele faça isso, e ele faz completamente diferente. Não faz do jeito que você gosta. Aí, como não é do jeito que você imaginou, você já não gosta. E de quem é o texto? É dele. É teu mesmo, Didi? Mas quando ele me mostrou, eu achei que ia ser uma coisa, e não foi o que eu achei, né? Aí eu falei pra ele, o pai disse aqui tá muito besta, não bote não. E tem outra peça de um ovo, que ele nasce do ovo, que só falta aí bater nele. Nessa peça que ele nasce dentro do... Ele e outra moça, né? A menina... Mas assim, vocês sempre se dirigem junto às peças? É porque pelo grau de amizade vocês têm a liberdade de falar um pro outro. Aí, cara, isso daí não tá legal não. Ei, mas até nós estamos escrevendo um filme agora, sobre uma peça que nós tinha. Aí eu comecei a escrever e dei pra ele só o começo da peça. Aí tem a minha cabeça, tá a peça toda na minha cabeça, sabe? Só que como não envolve só uma pessoa nem duas, são várias pessoas, eu pedi a ajuda dele pra ele poder colocar, que nem eu já coloquei no filme dele, já colocou nas peças minhas, acrescentar pontos que ficavam melhor para ser dirigido, né? Dá um upgrade, né? Pra ficar melhor, né? Porque eu penso uma coisa, mas às vezes o que eu penso não é legal, o que ele pode pensar é melhor do que eu penso. A segunda opinião, né? Às vezes a opinião de outra pessoa que aí pensa. Eu dei essa peça, né? Tem todo esse... Conversamos, chamamos o Ratinho, né? Ratinho pra gente conversar, né? Ratinho, não, vai dar certo, vamos fazer assim. Aí passei a peça pra ele, o começo, né? Ted, o cabeçalho. Te vira aí. Deu o começo pra ele fazer a metade e a gente continuar o resto. E aí, como é que tá se saindo, Didi? Só o que eu escrevi. Escreveu nada, ainda perdeu ainda o papel que eu dei pra ele. Até agora não saiu nada. Ainda perdeu o papel que eu dei pra ele. Foi, Didi. Esse volta, né? A peça que o Jorge falou, a peça do Nasce no Ovo, né? A gente interpretou interpretando morto de emocionado, aquela concentração toda aí, passa os olhos assim, o Jorge tá só com aquela cara de bicho. Tá mal paia. Mas estava mal, o pai realmente teve assim uma reação. Não, porque teve uma reação. É porque assim, uma coisa é você como diretor, você como escritor, achar que tá mal pai. Você faz o seu julgamento. Só que quando ela vai, né, Didi? Às vezes quando ela vai para o público, a interpretação eu penso assim, a interpretação do ator é quem faz a diferença total da peça. É você pegar uma música, eu tiro pela música. Às vezes você canta uma música cantar por cantar. Ela não te emociona. E aquela mesma música, o cara pega aquela mesma música, canta, não do mesmo jeito, mas com uma emoção diferente, e ela acaba traduzindo para você uma outra vibe, né? E a peça teatral, ela tem muito isso. Você escuta do mesmo palhaço. Isso é um pensamento meu. Eu escuto a piada de um palhaço, né? Aquela piada daquele palhaço, e ela não me remete nenhum sorriso, eu não vejo nada engraçado, porque como ele contou não foi legal. O outro palhaço conta a mesma piada, né? Da forma como ele contou, ele me traz assim uma coisa gostosa, né? Eu não sei se é isso que eu vejo nas peças, não sei se é assim. A história da peça do ovo aí é porque aquelas peças contemporâneas, contemporâneas, né? Que tipo, você olha um ovo, aí aquele ovo ali quer dizer muita coisa, pra mim é só um ovo, né? Mas pro artista ali é nascimento de tudo ali, né? E nessa peça aí era isso que eu queria passar, negócio de contemporâneo, coisa que eu detesto, negócio de contemporâneo, que eu não entendo nada. O cara pega uma tinta, rebola na parede, cheia, arte. Pra mim ela é só uma tinta na parede. Aí o Didi era essa peça contemporânea, que era o nascimento de um ovo, ele e outra moça, nascia de um ovo, aí queria dizer que ele era o nascimento da vida daquele negócio. Olhar pro Didi, dá vontade de rir da cara da besta, tem muita coragem de fazer um negócio desse aí. Mas você chegou a apresentar? A gente apresentou várias vezes. Apresentou a peça? Apresentou. E aí? Corajoso, bicho, e aí, deu o quê? Ainda pagaram pra ver ainda a peça. Então você tava errado, viu, Jorge? Me desculpa, mas você tava errado, pisou na bola. Viajou ainda com essa peça umas vezes. Mas só pagaram uma vez ou realmente teve a mesma pessoa? Pagaram outras vezes? Fez uma vez em Fortaleza, o pessoal pagando, foi um movimento por ainda. Mas vamos lá, você falou sobre o assunto contemporâneo, mas vamos lá, Didi, diga aí mais ou menos como é que era a peça, o que ela retratava, como pra gente poder entender, o público que está assistindo a gente aqui agora, né, para você, antes de tu fazer isso, Didi, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros, cara, senão a galera vai me ferrar aqui. Pode falar aí dos homens.
Quero falar aqui da Orbe Telecom, né? Se você está precisando de uma internet 24 horas conectada com o mundo, sem cair, para assistir os seus jogos, para assistir os seus filmes, streams, então você tem que contratar e falar com o nosso querido e amigo Júnior da Orbe Telecom, também em São Gonçalo, né? Também agora no Paracuru, Trairi, Caucaia. E uma coisa vantajosa é que a Orbe Telecom é 24 horas conectada, show de bola, né? Então, para você que está ligado com a gente aí, para você que está assistindo o nosso podcast aí, se for contratar uma empresa para ter uma internet de qualidade, então Orbe Telecom, tá bom? Também quero falar de outro parceiro aqui, que é a SSB. A SSB é uma construtora, uma das maiores construtoras aqui, hoje instalada no nosso distrito, né, no nosso município de São Gonçalo do Amarante, executando os serviços aí para outra empresa aqui de grande porte. É uma empresa de grande porte, onde no segmento ela já fez serviço para a CSP, a Eneva, Votorantim, já construiu estradas, e além disso ela tem um trabalho social muito bacana, cara, que assim, se você tiver um projeto e você levar até ela consegue realmente lhe conciliar e ajudar aí, principalmente na questão da arte, né? Eles têm escolinha de surf, eles patrocinam a galera que estão aí com projetos. Então assim, eu conversando com o Júlio, que é o dono da empresa, ele disse que onde ele ganha dinheiro, ele também quer contribuir com a sua parte social, né? Um abraço aí para o meu amigo Júlio aí, SSB Construtora, grande construtora. Agora também quero falar, sabe de quem? Da Clima Frio. Para quem não sabe, Clima Frio é uma das empresas instaladas lá em Fortaleza, com uma filial aqui no Silpé. Se você pretende fazer aí, instalar aí ar-condicionado, se você pretende instalar na sua casa, supermercado, igreja, fábrica, se você pretende aí colocar um ar-condicionado, uma central de ar, então é Clima Frio. Falar com meu amigo Bruno aí, é o cara responsável pela Clima Frio. Voltamos aqui ao nosso bate-papo, novamente aqui, e vamos lá, Didi, eu queria que eu lhe interrompi pra gente falar dos nossos parceiros, mas eu queria que você me dissesse o que fez você fazer essa peça contemporânea tão odiada pelo meu amigo Jorge. O nome da peça é Vipi da Pá. Vipi? Da Pá. O que significa isso? Vida. Tá. Na língua do P, eu acho que é assim, né? Né? Não sei, eu não... Aí o que a gente queria mostrar na peça era a transformação, né? A vida nascida tipo do ovo pro que nasce do ovo, seja lá o que for, né? No nosso caso era a gente, né? E a descoberta do desconhecido, da criatura que nasceu do ovo, a pisar primeiro na terra, a sentir o ar, né? A sentir todo o clima. E a sabedoria da vida do homem, né? Então a menina que era o personagem fazia toda aquela história da sabedoria, né? Tipo, uns textos que ela começava a falar umas poesias lá e fazia um monte de coisa, e no finalzinho a continuação, que era a morte, né? Nascia, sentia todo o espaço, tinha a sabedoria do dia a dia do homem, e tinha a dor da morte. Ela morria e ele ficava lamentando porque viu a morte, né? Alguém morrer. Era meio transcendental, assim, o estilo, né? Era meio maluco mesmo, né? Era um negócio meio doido, né? E não tinha, não tinha nem a palavra normal, não. Era só Vipi da Pá, Lupuapá, tipo coisa assim, né? Né? Imagina o que eu não gostei, né? Tá vendo agora? Aí o figurino também era bem estranho também. Porque era um ovo? Também não. No começo era um ovo, depois quando sai era um figurino meio estranho também, né? Era um bicho fora do comum. Era um calanguinho saindo do ovo. Cara, assim, a peça, vocês falando assim, eu não sei, na sua visão, Jorge, aí, sua visão é foda, né? Porque você tá aí, tem uma visão diferente, né? A gente é puxado pro lado do humor, né? E quando é um negócio pra pensar muito assim, realmente eu, né? Eu penso assim, que pra mim, que nem você falou, as pessoas interpretam de uma maneira diferente, podem ter gostado, mas o nosso forte, como é o humor, a gente gosta mais de ver o público rindo, se animando. Aí quando é um negócio pra pensar, ficar pensando, aí eu já não na minha vibe, aí eu já não gostei, né? Porque quando ele sai do ovo e não fala nada, fica só olhando pra cara do outro, negócio de Vipi da Pá, eu não tava entendendo nada que ele tava falando ali. Segundo ele,
falou tudo. Nascimento da vida, a morte, pra mim não vi nada, só vi saindo do ovo, só o que eu Cara, vi. mas assim, é isso que a arte faz. A arte, ela, na minha opinião, a arte ela não é uma coisa reta, né? Ela não é uma coisa direcionada reta. Eu tenho essa visão. Que a arte ela abre vários horizontes, né, Didi? Eu acho que vocês como escritores sabem disso. Eu vi que a gente dificilmente concorda um com o outro aqui, mas tá. Não, mas isso eu acho que isso é o que faz perdurar e o que rola de bom na questão da arte, principalmente no teatro, é essa discordância, né? Eu não sei se o Didi faz o mesmo levantamento que eu. Eu tinha um amigo que quando eu comprava um CD, naquele tempo a gente comprava DVD, os filmes em DVD, né? Quando começou o DVD, a gente comprava muitos filmes daqueles camelôs, né? Aí eu comprava uns filmes, que a gente não tinha Netflix na época. Eu comprei muito filme sem nada. Pois é. Não, mas aí eu pegava o filme e dava para um vizinho meu que eu morava em Fortaleza, eu dava pro meu vizinho assistir. Quando ele chegava para mim e dizia, rapaz, esse filme aí não presta para nada. Aí eu assisti, era um filme show. Quando ele dizia, esse aqui é o filme, que eu ia olhar, era só aquela bagaceira de noite, eu disse, não, isso aqui já não é pra mim. Então assim, eu comecei a interpretar quando eu dava pra ele, e quando ele me dizia que não prestava, era o que era bom, e quando ele dizia que era bom, era o que não prestava, porque pra ele era bom uma coisa e pra mim era outra coisa. Então a arte, ela tem essa coisa, cara, né? Então já pensou se a gente fizesse filmes, ou se a gente fizesse humor, ou se a gente fizesse teatro para um nível só de pessoa, né? Eu penso desse jeito, não sei se eu tô me equivocando, né? Tem uma historiazinha. Fui me apresentar aí o André Mas, o parceiro da gente, de uma peça sobre meio ambiente, né? Aí lá no sítio, na fazenda Marcel, tinha um evento lá, cheio de gente e tal, a gente foi se apresentar, chegamos cedo, não tinha onde se vestir, a gente se vestiu lá mesmo como vestido esperando a hora de ser chamado. E todo sério pra poder não ficar chamando a atenção. E o pessoal lá olhava pra gente, mas com um jeito assim de respeitoso, sabe? E aquele pessoal lá falava meio baixo e tal, eu achei estranho, todo mundo muito educado. Aí a gente chamaram nós pra apresentação, a gente foi, quando terminou o cara assim, mas eu pensei que vocês eram guarda florestal que tava aqui tomando conta. Nós vestidos com a roupa do guarda florestal, né? Nosso cantinho sério, aí o pessoal tudo respeitoso lá. Não, com o maior medo, rapaz, não vamos insultar essa galera aí, né? Folha aqui não, que os guardas estão aí. Essa galera aí, eu acho que é foda, não vai dar certo não. Mas meu amigo Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu amigo Jorge. Você é o cara mais da comédia. Tu gosta da comédia, tu gosta daquela ideia. Eu vou lá, galera rindo. A galera rindo, né? Então assim, os teus projetos, tu faz todos eles voltados pra galera rir. Qual foi o melhor projeto que tu já fez, assim, que tu sentiu assim, que esse ainda hoje tá em cartaz, ou ainda hoje, ou não tem, ou não tá mais, mas assim, que perdurou por muito tempo, e todas as vezes que você apresentou teve uma aceitação bacana? Teve essa peça, ela era o personagem que eu faço, que era a Bacia. O nome do personagem é Bacia, a mulher. Olha aí, ó. O cara ficou zangado porque tu fez o ovo, aí o cara vai faz a Bacia e não quer que tu se zangue também, Didi. Não, essa peça era a Bacia, não da peça Bacia. Era o do Varilho, que era um ator antigo, que ele já se desligou já. Por questão particular. Ele até evangélico hoje em dia. Mas era um dos melhores ele. Ele saiu, justamente que ele saiu, eu entrei no lugar dele. Aí ele fazia essa peça da Bacia. A peça já fiz mais de 30 vezes, mas ou mais. A peça que mais foi apresentada por nós foi essa peça. Rodamos o município todinho. Não perde teu raciocínio não, mas essas peças de vocês só apresentam lá no teatro? É só lá no teatro ou faz alguma coisa itinerante que possa realmente ir para alguns lugares? Muito. Aí não sai agora porque cada um tá no seu trabalho em horário diferente e não dá muito para combinar tempo, né? Mas a gente viajava muito com nossas apresentações. Né? Tinha. É porque assim, eu teatro hoje também teve a questão da pandemia. Teve 2 anos aí que a gente meio que apagou, né? Veio aí o corretor aí e cortou esses 2 anos da vida da gente. Mas continue, meu amigo, você tá falando da peça da Bacia. A peça da Bacia é uma história em que tem o Didi, que era 4 pessoas. Era eu, Didi, o Dudé e o Caçote. Conhece, não, o Caçote? Demais. Pronto, nós quatro na peça. A história dessa peça, ela já rodou o município várias vezes, apresentada mais de 30 vezes, uma das maiores que eu apresentei. Apresentei essa peça tanto que eu já sabia o começo e o final. E uma peça de teatro que você fizer, nunca ela termina do jeito que começou, nunca a mesma peça. Você faz uma peça hoje, a mesma peça, se você fazer amanhã, sempre tem alguma coisa diferente, sempre acrescenta alguma coisa. E essa peça sempre tem na hora você cria alguma coisa, até mesmo porque né? essa peça não tinha texto, era um improviso. Vinha o que você via na sua cabeça, mas como era tipo um texto que já vem
começo, meio e fim já certo, a gente fazia o começo, meio e fim certo, mas sempre colocando alguma coisa a mais. E nessa peça, a história da peça era que tinha o Didi, o apresentador de um bar, que era o Bar do Peixoto. Nesse bar dele acontecia tudo. Acontecia briga de mulher, seresta, acontecia tudo. E é como se fosse um podcast, né? Ele chamava as pessoas para conversar no bar dele, para chegar lá. E como é o nome do caçote, que era o... Não lembro não, não tenho essa memória não. Aí ele pegou, o caçote era o marido da história, né? Ele era imitador de pássaros. E o Didi era o dono do bar, que ele chamava a galera para apresentar como se fosse aquele programa de show. Entendi. Aí esse cara chegava lá, começava a imitar pássaro e fazer mal propaganda da mulher dele, que a mulher dele era a mulher da vida dele, tudo. E no caso a mulher já tava botando chifre nele, com o melhor amigo dele, com o melhor amigo dele, né? Aí sei que na história lá eles se encontram, aí o amante mete a pena no marido, aí o marido para se vingar mostra uma barata pro amante, a amante morre do coração porque tem medo de barata. Aí sei que a história, não vou contar o final, mas... assim, então tem todo um traço de comédia. Comédia, aí vai lá no mexe com o público. São quantos atores aí nesse segmento? São 4. São 4 atores? É. Aí tu faz só o apresentador, Didi? Tu só apresenta? Como é que é? Eu puxo a cena, né? Né? Tu é o escada das cenas. Ah, massa. Nessa ideia o Caçote imitava os passarinhos, cantando passarinho. Aí o grande imitador, não sei o que, imita aqui o passarinho tal, o BTV, ele ia lá, cantava, né? Imita sei o que, cantava. Agora, nada parecido? Imita o urubu, ele o que canta o que? Ficou pensando, né? Até com o tempo ele pensou, foi só bater a asa. Então era tudo de improviso, tudo na ideia do improviso. E tem uma peça também que a gente fez que rodou muito, que foi a Risco da Vida na Rua. Nessa época teve um evento no Trairi, um encontro cultural todos os grupos de teatro do Vale do Curu se encontrava lá para fazer tipo uma como é que diz, um aulão para poder saber o que está acontecendo, poder melhorar um ponto em cada comunidade, né? Aí um encontro dos grupos. Era Landoa das Artes o nome do projeto. Era. Aí nesse Landoa das Artes. De onde era o projeto? Tapipoca, eu acho. Ah, tá. Aí nasceu essa peça que nós criamos, que era o Risco da Vida na Rua, que tinha que falar, foi até um tema que foi abordado, que era para falar sobre a vida dos moradores de rua. Aí nessa peça tinha um rapaz mais velho, que era o Cicatriz, que era todo rasgado de briga, de tudo, né? Ele cuidava de 2 crianças, uma meninazinha e o irmãozinho dela. Aí na história vinha o cara que queria passar droga pra ele não queria, mas como ele tava doido pela mulher do cara, que era traficante, né, do cara, aí ele pegou, aí vem a polícia e tudo. Sei que é uma história bem... tem humor, tem drama e mostra a realidade do que era hoje em dia nas ruas do Brasil. Mas essa peça, isso qual foi o ano? Isso foi, qual foi o ano mesmo? Faz tempo, né? Não lembro não, mas faz. Acho que tentar com isso, 10 anos, acho, essa peça já. Aí. Mas já tentei fazer esse filme, só que ele, como tem uma cena pesada, é porque a ideia é fazer o filme e botar na praça pra todo mundo ver. Mas como tem uma cena pesada de rua, né? Aí eu achei já que não tinha como passar. Ele escreveu esse texto sem o filtro da linguagem da rua, né? E tem a cena do estrupo, da briga, da violência. A gente tenta levar um pouquinho bem mais leve, né? Como os meninos aguentam a chibatada, né? Aí eles são meio malucos mesmo. A gente foi se apresentar no grupo, a nossa plateia só agradar a arte, atores, não sei o que, diretor, a galera medonha lá, né? E a peça dessa galera é muito fácil, né? A tapa passa lá longe do rosto, né? Aquela coisa toda, não tem nenhum machucado, ninguém. E os meninos aqui não tem negócio do machucado não, né? É na cara mesmo, né? Depois vai só olhar, bateu bem aqui, né? Então, os meninos fizeram a peça lá, né? Os meninos fizeram a apresentação lá, o pessoal tudo de boca aberta lá. Quando terminou a apresentação, todo mundo se levantou e aplaudiu de pé, porque viu uma coisa bem... realidade, né? A gente não filtrou a cena, né? A gente, vou colocar um pouco sem filtro o texto e as ações bem para a realidade, porque nós estávamos denunciando a questão da exploração sexual, né? E do uso de aviãozinho tipo criança com droga, né? Nesse texto aí, né? E a injustiça às vezes causada pela própria polícia quando vê alguém na rua, um menino passando avião e julga que ali já é um marginal de alguma coisa, mas não percebe a vida dele porque ele está ali. Se foi uma estrutura familiar ou social, que causou ele estar ali, né? Se está passando por algum problema naquele então momento. Então a gente levava muito essa visão, né? Que até na peça o policial começa a monitorar o menino, e o menino é um menino aqui, que era bem grandão, né?
Esse menino aí, né? É. Aí ele começa a perceber que ele não tá ali porque ele quis, porque foi uma opção dele, mas foi a vida que deixou, que botou ele ali e ele... Não deu outra saída e o cara infelizmente teve que entrar naquela vida, porque acontece muito isso mesmo. E né? ali era uma forma dele sobreviver na rua, né? No tanto o personagem do Jorge, ele era um menino que ele não era mau, ele tomava conta da outra meninazinha, irmã do amigo dele. Tinha aquele cuidado, tipo o irmão mais velho, não conhecia, mas era tipo o irmão mais velho, né? Uma conta aí. Tipo na história, ele levou uma pisa do policial, quase morre, ficou muito mal. Aí o policial começou a monitorar para poder realmente prender, né? Aí começou a perceber num sonho que ele contava a história da vida dele, porque estava ali, aquela coisa toda. O policial se conteve, rasgou a roupa do policial, que era uma justiça que não estava servindo, e adotou o menino, né? Aí foi bem bolado o texto aí. Essas peças assim, que mexe com essa ideia social que faz, porque isso, ó, você diz assim que não gosta dessas coisas muito pensadas, não, eu gosto da comédia, mas você não tem ideia o quanto uma peça teatral ela pode dar ênfase tanto é que as novelas hoje elas são feitas nessa ideia, cada novela ela é tratada dentro de um contexto, né? E a peça teatral ela não é diferente. Uma peça como essa daí, eu acredito que no momento em que a gente estava vivendo, qualquer pessoa, mesmo que não goste de teatro ou não, mas que assista, ele começa a ter uma outra visão para aquela história. A peça de teatro, o teatro, ele tem essa facilidade, cara. Então assim, você disse assim, até rapaz, eu não gosto da história dele, né, o diabo do ovo, da história do ovo, não gosto, mas ele traz para uma realidade que as pessoas começam a pensar. E eu acho que a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano, na minha opinião, é quando você traz essa pessoa para pensar, não dá pronto, né? Dá ele a ideia para que ele comece a pensar, rapaz, a partir desse ponto aqui eu vou me tentar analisar. Eu acho que essa é a ideia, cara. E o teatro tem isso, né, cara? Tem. Essa peça aí que teve Risco da Vida na Rua, tem uma parte que é a parte de comédia. Aí e lá tinha muitos atores, né? Que eu fiquei até assim, rapaz, aqui tô do lado desses caras que são bons, os caras são bons mesmo. E tinha uma parte lá que o traficante lá, ele tá namorando com a mulher dele, né? Tá alisando a mulher e tudo. E no caso eu, que era o menino de rua lá, né? Eu comecei a ficar brechando, olhando de longe. Aí comecei a ficar animado, comecei a me masturbar olhando assim na peça, né? E lá mostrava o gesto todinho, eu fazendo assim, né? Como, né? Só o gesto, né? Era só a encenação. Encenação que eu tava fazendo ali. É porque teatro tem todo uma, né? Diferente de e filme. E todo mundo vendo aquele negócio, né? todo mundo rindo e tudo, né? Quando terminou a peça, terminou tudo, né? Aí chegou um ator comigo e falou assim, me abraçou, bateu foto comigo, ficou tirando selfie e tudo, né? Rapaz, eu gostei demais, me identifiquei contigo. Aí eu falei, mas esse baixo é doido, que esse bicho é tarada. identificar com tarada é mais doido do que eu. Mas tem dessas coisas, né? Mas a ideia é isso que eu digo, cara. E por que vocês disseram que não dá pra fazer o filme? Por que não querem? As cenas, porque o filme você pode cortar, fazer algumas coisas. Por que vocês não pensaram em fazer o filme? Já que foi uma peça tão bem aceita, por que não rodou isso? A questão da gente investir no filme, a gente tem dois filmes que a gente fez, nós mesmos a gente fez e editou a gente mesmo. Tem filme de curto que a gente participou de festival, tem aquele Santo Carlos Faz Milagre que a gente fez parte, né? Mas a questão, acho, da gente não fazer o filme é a questão do tempo mesmo que não tem, porque cada um tem o seu espaço de trabalho e nos feriados que a gente está com o tempo disponível, a gente está cansado, né, de fazer tanta coisa, né? E acaba tomando espaço para a parte cultural, porque nós não temos a cultura como meio de vida, a gente tem como meio de diversão da gente, né? Pois é, uma coisa, é isso que assim, Didi, eu vejo, né, e eu não sei se vocês vão, vocês podem discordarem, vocês fiquem à vontade, podcast tem essa vantagem. Mas eu acho assim, que pra questão fazer teatro, quando eu chamei vocês para conversar aqui, é porque eu acho assim uma forma de guerra muito grande, sabe? De vocês, pela ideia de conciliar a questão do trabalho para sobreviver, para manter a família e ainda fazer teatro. Porque requer tempo, requer ensaio, requer todo um processo. E tem aquelas críticas, né? Meu irmão, isso é um tolo. Quantas críticas tu recebeu relacionadas a isso? Muito crítica e o julgamento falso que estão ganhando dinheiro. Tem isso, né? Estão ganhando dinheiro. Isso é direto mesmo, isso aí. Só esse ano passou agora eu já recebi, parece que foi 200 mil. A galera disse já recebi 200 mil. Não sei pra onde foi esse dinheiro, que na minha conta não caiu não. Mas já disseram que já recebi esse dinheiro.
Mas assim, qual foi. Falando em julgamento, eu gosto de fazer isso porque é complicado mesmo. Falando em julgamento, qual foi assim. De toda essa luta do teatro, como eu falei pra vocês, convidei vocês porque eu vejo que é uma batalha muito grande, é uma coisa intensa mesmo, assim, é uma coisa de hobby, não só de hobby, mas de coração. Isso não é, já não é mais hobby, cara. Pra mim o hobby é um nome criado aí pela elite aí, mas é uma coisa de coração. Você fazer teatro, você fazer arte, isso que eu faço de trazer a galera pra bater esse papo, isso é uma coisa que eu quero que as pessoas realmente reconheçam. Né? Eu quero que as pessoas saibam quem é o Didi, eu quero que as pessoas saibam quem é o Jorge. Esse bate-papo é justamente para isso. Esse podcast tem essa finalidade, para que as pessoas agora possam realmente entender quem é o Jorge e quem é o Didi. Né? E eu sei que fazer arte é uma coisa muito complicada. Além dessas falsas, como você diz, que não tem, as pessoas ficam julgando que você está recebendo dinheiro, que você está do lado do poder público, agora tá monitorado, tem dinheiro, que acontece muito isso. E ainda tem aquela galera que vê você fazendo todo esse processo, toda essa desenvoltura de tirar as crianças da rua, de fazer um projeto na escola para ajudar eles a melhorar com as notas, com a performance, com a educação. Além de você direcionar essas pessoas para esse lugar, ainda tem aquelas pessoas que fazem 1001 críticas. Qual foi as críticas mais pesadas que tu já recebeu, Didi? Não, eu nem sei porque eu não dou muita atenção a essa crítica, não. Né? Porque a gente fica tão calejado assim de ouvir isso, aquilo, outro. E eu sempre me alimento da parte positiva do negócio, né? Eu fico muito naquela parte positiva. Massa, cara. Uma vez um cidadão chegou lá no teatro e disse: mas não foi assistir a peça de teatro de vocês, no show de humor? Tava meio pra baixo, quando saí, completamente diferente, né? Feliz e vendo que a vida não é de tristeza, a vida é de alegria, né? Então só ali é um pagamento que a gente sente como gratidão, né? Pelo trabalho e pela mudança que a gente fez naquele pensamento, naquele momento da pessoa lá, né? E eu acho que esse testemunho de várias pessoas falam essa mesma coisa, né? E quando a gente vê hoje um pai ou uma mãe dizer assim: mas eu participei do teatro lá atrás. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu me sinto tão velho com aquela lá atrás, né? Sinto feliz e me sinto triste, porque quando o cara falou lá atrás, há 20 anos atrás. É como se a gente fosse tão velho assim, né? E essas pessoas às vezes encontram e dá esse toque, né? Eu fiz parte do teatro não sei quando, não sei o que e tal. E eu acho esse show, não fico muito ligado nessa questão da crítica, não. Às vezes é chato porque massa, você não, cara. Né? Massa, cara, você dizer isso, porque assim, se vocês tivessem olhado para a quantidade de crítica de pessoas que dizem: cara, isso é um bando de doido, isso é um bando de louco, desocupado, isso, aquilo, porque isso rola demais. Rola demais. Rapaz, como é que o cara não se ocupa em outra coisa, faz esse tipo de coisa? Acontece isso, né? Mas se você tirar de toda a ideia, você tirar o proveito que você quer, que é justamente isso, um depoimento, não precisou de muito, um depoimento já te deixa, pô, tu faz uma peça, assiste 300 pessoas a peça, se vier 2 pessoas, se vier 3 pessoas que tu ouviu com o burburinho falando mal, tu vai ficar triste, mas se vier uma pessoa e te elogiar e dizer: meu irmão, foi muito massa, é isso, aquilo, outro, aquelas outras você já esquece, meu irmão, isso aí, né, você já não contabiliza como ideia, né, que já tá fora da ideia. E na Taíba eu percebia antigamente que tinha na era da quadrilha, tinha aquele negócio do pai da noiva, não sei o que, o gay que ia interferir no casamento, né? Dos padrões antigos das quadrilhas, né? Que agora mudaram tudo. Agora é carnaval. Virou um carnaval. Virou um carnaval, Aí você fizesse o gay, você era taxado o resto da vida com o apelido do gay, né? O personagem lá que o gay fazia, né? Que fazia na quando quadrilha. nós começamos a fazer teatro, a galera não titular nós pelo personagem, mas pela pessoa, pelo ator, né? Massa, cara. Então a gente começou a mudar essa ideia, né? O Jorge fez o papel lá do padre do viadacho, mas ele não era o viadacho, ele era o Jorge que interpretou o viado, né? Que ficou viado. Né? De tanto preconceituoso. Então isso a gente foi mudando com a arte do teatro, né? Foi o ator que fez, né? O personagem, né? Porque eu percebi, os pessoal tinha maior preconceito de fazer o papel feminino lá no começo, porque ficava taxado do nome do personagem, né? Ah, entendi. Tinha toda essa onda, né? Aí depois começaram a interpretar tão massa que o cara ficou: parabéns, o personagem foi show. Então já era o Jorge, já não era mais o viadrasto, né? Isso é massa, cara. É isso que eu digo. O teatro, ele acaba... A arte, né? A gente tá falando da arte. A gente teve aí
2 anos de pandemia parado aí, a gente teve aí 4 anos que, na minha opinião, a arte ficou esquecida. A gente teve um baque muito pesado relacionado à arte. Por infelicidade dos anos de pandemia e por infelicidade de uma ideia que a gente, governamental, não muito legal. Mas assim, não é esse o nosso assunto. O assunto aqui é que eu acho assim, que vocês são libertadores, cara. A arte do teatro, ela tem isso. Eu não sei porquê, vocês ainda dizem que não querem fazer o filme, né? Apesar de não ter tempo, não ter nada, mas assim, a galera que tá assistindo a gente aqui, se encontrar um patrocínio que possa bancar isso, dá pra rolar, não dá? Mas rapaz, da hora. Dá pra rolar o filme, não dá? É isso que eu tava dizendo e acabei me perdendo no que eu ia falar, porque eu falo como vocês são guerreiros. E assim, essa dificuldade que se tem hoje, até o próprio poder público mesmo, que poderia estar investindo na questão da arte, infelizmente a gente ainda não tem isso no nosso município. Na última conversa que eu tive aqui com o prefeito Marcelo, um abraço aí, ele disse uma coisa que eu fiquei muito encantado, cara, porque como aqui a gente não tem nada direcionado para a questão, a gente tem uma Secretaria de Cultura, que não é tão envolvida na questão cultural, principalmente dessa questão de arte, mas hoje a gente já tem uma certa liberdade para alguns certos projetos, né? Uhum. E a lei Aldir Blanc que se teve agora, e agora está surgindo uma nova lei aí, que é a lei do Paulo Gustavo, eu acho que ela vai dar uma certa liberdade para a gente começar a fazer um certo projeto, né? Espero que aconteça isso. E aí eu estava conversando com ele e ele disse o seguinte, cara, a gente não tem uma secretaria de turismo. Não tem uma secretaria de turismo. Precisa fazer uma secretaria de turismo para dar ênfase a esse projeto. Pecém, Itaíba e Silpé. Silpé, hoje a gente tem uma igreja tombada, que seria na ideia de fazer visita, de ter um processo de artesanato, alguma coisa na praça, alguma coisa, a gente não tem, porque a gente não tem esse turismo rodando. Itaíba não é diferente. Existe hoje um processo, uma qualidade muito grande, que é a questão da praia Taíba, né? Tem teatro. Quando você vai olhar, Taíba é muito rico, né, não, bicho? Tem tudo que você possa imaginar lá. Teatro. O cenário ajuda. E o cenário ajuda, né? Ainda tem essa boa. Mas assim, como a gente não tem essa secretaria, a gente meio que ficou esquecido nessa ideia. Espero que agora a gente realmente se fortaleça, né, para fazer esse tipo de coisa. E a arte, principalmente na área do teatro, não só vocês, quais os outros grupos que vocês conhecem de teatro aqui na nossa região? De teatro tem um do Cágado, né? E tem o a GAC, companhia né? de teatro São Gonçalo, É o GAC, é o que né? eu conheço. Uhum. Mas o GAC, eles são assim, eles se reúnem mais na época de tipo uma Paixão de Cristo, aí eles estão ali. Tem a quadrilha, aí eles estão ali. Mas durante o ano eu acho eles meio, não sei se eles fazem lá, né? Mas como município eles se apagam um pouco, não sei se é por causa que eles não tem o tempo deles também, né? Entendi. Nem nós tanto. Como é a agenda de vocês relacionada ao teatro, Didi? O teatro em si lá, vocês têm um teatro, como é que é feita a funcionalidade dele durante o ano? Existe um projeto anual de peça, como é que funciona? A gente faz o Paixão de Cristo, né? Aí vem, o Paixão de Cristo começa, já ter começado, né? No início do ano, vai até o período da Paixão de Cristo, né? Dia da apresentação, aí tem mais 2 semanas para organizar tudo, prestação de conta, material e tudo. Terminou, dá uma folgazinha e começamos o projeto do Arraial do Piancó. Arraial do Piancó. Mês de julho, né? Mês de julho. Tá. A gente monta toda a cidade cenográfica lá, representando as casas antigas da Taíba, algumas personalidades. E toda a estrutura lá. E monta uma quadrilha matuta, onde nós somos os produtores do evento, também dançarino, né? E nesse ano passado bastante complicado, que teve muitas apresentações, todo dia tinha, não deu tempo a gente... Pois é, eu até tentei trazer pra cá e não foi possível. A gente fazer trabalhar, porque a gente trabalha à noite no evento do Piancó, né? Aí à noite também ia dançar quadrilha, não sobrava tempo, né? Nós tínhamos que procurar um tempo para poder fazer, foi muito bem aperreado. Aí depois a gente vê o dia do teatro. Não, o dia do teatro mesmo, né? O dia do teatro. E a gente ia montar o show de Morro nas férias. Só que as férias foi tão assim, meio louca assim, né? Que não deu tempo de fazer nada, né? Aí teve o campeonato também, que ocupou uma semana. Teve a questão da morte da Patrícia, que é uma pescadora um incidente. Que tipo, um final de semana foi parado, né? A gente ficou sem programação esse final de ano, nessa parte de... Final de semana realmente de luto, né, cara? Foi assim... E foda, participamos, né? Esse ano, agora no finalzinho do ano, do Férias na Taíba. Teve uma peça?
Teve. Qual, na praça. Qual foi a peça? Na praça lá, o médico... A força, o nome da peça. O médico à força. O médico à força. Médico à força? Uhum. O que isso significa? Assim, essa é besta, Jorge? Diz aí. É legal, legal. Não, agora... É besta ou não? Diga legal, logo. É legal, que é comédia, né? Comédia. Foi pra praia dele, aí, bicho, essa daí é massa. Se fosse o ovo, não gostava não. É legal. A gente faz uma releitura de um texto de teatro do francês aí, não lembro o nome do cara, que a gente colocou sobre a questão de agressão à mulher, né? O tema era voltado a isso, essa questão do feminicismo que a gente está tendo, tá, essa ideia, tá massa. Joga uma comédia em cima desse tema aí, né? Aí uns 25 minutos mais ou menos na apresentação. Que a história da peça, que era um cara que é do interior. Bruto. Aqueles brutos mesmo. Que trabalha na roça, bruto. E ele não respeitava a mulher dele. Tinha que ser tudo do jeito dele, na hora dele. Se ele pedisse que o café tivesse doce, ele queria o café amargo. Aí metia a pena na mulher, café tá amargo, porque você fez amargo, queria doce. Aí ia trabalhar, voltava para o almoço. Se fosse comer arroz, se o arroz estivesse mole, ele reclamava. Não, se estivesse duro, ele reclamava, porque ele não tem dente. Ele queria o arroz mole, que ele não ia ficar chupando o arroz, que é arroz mole. Metia a pena na mulher. Aí tinha o rei, que a filha do rei foi comer um peixe, se engasgou com a espinha, maior que o braço dela, a espinha do peixe também. Aí se engasgou, e o rei ficou sem saber o que fazer, chamou o empregado dele, o serviçal dele, poder ir atrás do médico. Aí como a casa do cara era perto do palácio do rei, ele foi lá perguntar a mulher do cara se ela conhecia alguém. Aí ela teve a ideia de mandar o marido dela, mas pra isso como é que ela se vingar do marido dela? Falou assim, ele é um ótimo médico, mas ele tem um defeito. Ele só faz o trabalho dele depois que ele apanhar. Ele tem que apanhar pra poder... A mulher fala isso, então. O serviçal. Aí o cara, tudo bem, aí chegou lá com o rei, com a filha do rei. Quando a filha do rei chega lá, ele diz, cadê o serviço? Salve minha filha. Aí, não, sou médico não, e prega, não, pode deixar que eu já sei o que é. Aí pega lá um cacetete e desce a P. Aí sei que no final da história o cara se arrepende, pede desculpa à mulher e a mulher passa a bater no cara. Aí já muda a história. Aí é sacana, vocês fizeram aí uma ideia de tirar o cara da ideia do cara bater na mulher, da lei da penha aí, depois vocês transferem isso pra... Não, mas ela deu só um murro, só pra descontar. Meu amigo, assim, a gente nesse bate-papo aqui, a gente vai conversando, é muito massa isso, por isso, né? Porque, vocês falaram que vocês escrevem muito texto, né? Vocês têm as peças de vocês. E pelo que eu senti, essa peça ela é uma adaptação, de uma outra peça que vocês também têm tempo para ler, estudar algumas peças. Funciona mais ou menos assim? Essa aí alguém falou que a peça é boa. Eu li, é boa, bora botar do nosso jeito. Aí fizeram bem do jeito nordestino mesmo, do jeito bem quadrado da gente aqui. Teve uma boa aceitação? O pessoal gostaram. Que não é, já também, assim como eu falei, não, sempre tem alguma coisa a mais, sabe? Se acrescentar alguma coisa a mais. Não, claro que aqui você fez um resumo assim bem grosseiro, mas a gente tá falando de ator com comédia, tirando uma onda e tudo mais, tem tudo isso. Mas a questão é pergunta, foi bem aceito ou foi igual a do ovo? Foi bem aceito, o pessoal gostaram. É porque a do ovo só tu que não gostou. Diz meu amigo aí que foi maravilhoso. Não, pra ele foi bom, né? Ele tava fazendo. O nosso ator mesmo que tinha, era o ídolo, o Caçote e o Varilho na época, né? Aí eles conquistaram o povo, realmente eles entraram, não faziam nada, o pessoal gostava, né? Aí eles se afastaram, eu fui fazer uma apresentação lá numa festa no CSP, né? Acho que é aquelas empresas lá, né? Na hora do almoço. Aí quando chegou um cara lá, ele disse assim, Didi, quem quer se apresentar? Assim, aí eu, o menino aqui. E cadê o fulano e tal? Não veio não. Ixi, não presta não, aí saiu. Aí saiu antes de se apresentar. Aí saiu, disse, incentivo, viu? Bateu logo no meu psicológico. Mas aí eu não contei pro outro, né? Deixei só pra mim esse trauma, né? A gente começou a fazer a apresentação do DFM, o cara voltou pra assistir, tava massa, todo mundo gostando lá, participando. Assim, o incentivo, a gente tem que transformar esse incentivo negativo numa coisa boa, né? Numa coisa boa, senão a coisa não rola, né? Senão a coisa não rola. É verdade. Rapaz, o teatro ele é muito bom. Hoje vocês antes da pandemia também falou que tinha um projeto com as crianças. Esse ano vocês vão tem todo um processo de novo, vocês estão querendo trabalhar isso. Isso é aberto só exclusivamente pro pessoal da Taíba, né? A gente sempre tem a parceria com a escola, né? Desde ano 2000 a gente tem a parceria com a escola de sempre dar aula de teatro na escola, né? Teatro inicial, né? E paramos só durante o mesmo período da pandemia, mas sempre teve essa parceria, e a gente vai recrutando os meninos, fazendo participação com a gente, né?
Até eu falo pra eles, vocês não estão aqui para se tornar o ator, o cara da novela não, aqui é um incentivo, se vocês tiverem esse desejo por ser ator ou ser diretor, aqui é só um incentivo, depois daqui vocês procuram uma escola de arte cênica. Estudar, né? Estudar, ter todo um processo, né? Massa. E ajudar vocês a desenvolver o dentro da sala de aula. E dentro disso teve vários depoimentos de próprio aluno e professor, que o menino às vezes ia apresentar o trabalho da escola e começava a andar para trás com vergonha. Aí chegava na parede e ficava assim, não tinha mais para onde andar, né? E com as aulas de teatro eles começaram a ficar mais no ponto ali, mais seguro. Desinibido, mais massa. Então essa contribuição era muito massa. E cara, é isso que eu digo. O teatro ele educa muito, porque eu vou usar um exemplo aqui de um amigo nosso que a gente tem, que eu posso falar o nome dele aqui, né? Que é o Carlos Raial, que é o Caial, conhecido. Ele, quando era mais novo, ele era aquele adolescente bem zangado, bem bagunceiro mesmo. Aí ele entrou no teatro, ele não queria fazer, mas ele fez o papel de um palhaço. E por coincidência foi o melhor palhaço infantil que a gente teve. Todo mundo gostava. Sozinho. Começou a fazer show e todo mundo gostava. E coincidência, ele não gostava de palhaço. Ele não gostava, ficava tudo rebelde. Começou a mudar a cabeça dele. Hoje em dia ele é um ótimo pai, trabalhador. E fala que deve tudo assim, a educação dele ao teatro, né? Porque até mesmo porque acontece muito da pessoa ser meio rebelde de casa, né? De casa já vem aquele... Não é o caso dele, mas de casa tem gente que não tem um exemplo de dentro de casa, né? Não é o caso dele. Mas ele era rebelde por natureza mesmo, pela idade, né, que é adolescente. Aí ele mudou, o teatro fez ele mudar a mentalidade dele, ele passou a ser uma pessoa completamente diferente, começou a fazer show sozinho, chamar os amigos, ele que convidava os amigos dele para fazer show. E hoje em dia ele é um ótimo pai e exemplo de trabalho na comunidade, todo mundo gosta dele, porque ele mudou, porque o teatro mudou a cabeça dele. Ele mesmo chega pra gente e fala que o teatro mudou a vida dele. Isso não tem mais nada gratificante do que isso não, né, cara? Assim, você saber que você foi participo da vida de uma pessoa que poderia ter tomado um outro rumo, ter tomado um outro norte de vida, porque as oportunidades do mal tá sempre aí, né? As oportunidades do bem são muito poucas, né? São muito poucas, né? E são poucas essas pessoas que estão voltadas para fazer esse trabalho do bem, cara. São poucos. É por isso que, assim, quando eu digo para vocês que vocês são guerreiros, que vocês são os caras, é porque, cara, não é fácil, não é fácil. E aí você ficar exclusivamente da ideia do benefício do aplauso, do benefício do cara chegar e dizer, cara, foi massa aquilo outro, você se fortalecer só com isso, né? Só com isso, tem que ter muito coração, bicho. Tem que ter muito coração. A gente, o cara disse que a gente tem o nosso jeito próprio de fazer teatro, que a gente não começou sem ter aula, né? Começou a fazer brincando, o pessoal gostava e tinha continuando. A gente foi pro Festival de Teatro de Guaramiranga. Quando chegou lá a gente ficou meio doido porque os caras tudo malucos, né, Jorge? Os caras vestidos de um jeito estranho, o cara todo meio mole, aquela coisa toda. Uma calça como se fosse tirado uma faixa do letreiro, feita a calça. E nós todo estranho lá, né? Aquela coisa, o pessoal até pensava o que nós ia fazer lá, né? Porque não tinha nada a ver com o jeito daquela galera se vestir, se comportar. Os caras chegaram e disseram, rapaz, aqui essa peça de teatro é só maluco. De onde é que vem esse doido aí? Isso aí são doidos mesmo. Pela primeira vez a gente teve um camarim com fruta, água gelada. Achei estranho, galera. Achei foi estranho, né? Acostumado com isso, né? Não queria tocar, não. Rapaz, vamos comer não, que pode cobrar. Sim, e aí como é que foi o show lá? Foi massa, a gente fez meio dia em ponto. Aí foi bom, foi... A galera mas meio-dia em ponto em Guaramiranga é muito bom. Eu quero ver meio-dia em ponto ali no São Gonçalo. Aí tem condição não, né? Dia desse eu cheguei no São Gonçalo, meio-dia, rapaz, entrei numa loja e disse assim pro cara, rapaz, aqui tá igual Guaramiranga, mas solzinho maravilhoso. Porque Guaramiranga 12 horas, por mais que seja 12 horas, é frio, né? É gostoso, né? Eu fui com o Dudé, não sei se tu conhece o Dudé, né? O Dudé é um ótimo artista em geral. Ator, pedreiro, articultor, artesão, pescador. O cara é show. A gente foi para um evento acho que foi Sobral, não lembro. Sobral não, Itapipoca. No grupo dos artistas tem aquela casa do pessoal fica da igreja, né? Que é só meia parede, né? Sim, sei. Fala aqui, escuta do outro lado, né? Aí o cara começou a brincar do outro lado, daí começou a imitar de cá. Antes ele tava ouvindo a gente, né? Ouvindo nosso bate-papo, né? Acho que foi. Aí o cara, de repente o cara chegou lá na nossa sala lá e disse assim, vocês são da onde? Tá aí, você fazer o que aqui? A gente vai fazer uma participação aqui do evento aqui. Aí o cara disse, eu pensei que vocês iam trabalhar de pedreiro, mas sem ter nada a ver com arte aqui. Só vocês estão tudo duro. Andava tudo durinho, né, gente, né? Fortinho assim, né?
O cara achava que era o pedreiro da obra. Pedreiro da obra é putaria, né? Nunca esqueça disso aí, é o pedreiro da obra. É porque vocês não tinham o molejo dos artistas que eles achavam que deveria ter, né? Nós tudo errado e dormir era cedo, né? Mas na hora do palco arrebentava? Dormir no boto quente. Boto quente, dormir no boto quente, essa é boa, né? Cara, assim, teve alguns assuntos, assim, que vocês foram participar e deu problema na hora, assim, de confusão ou de qualquer coisa, alguns casos que realmente não deveria ter acontecido. Vocês lembram de algum? Tem algum? Eu lembro um que uma vez, mas foi no começo, que o Varilho, o Caçote tá lá no teu pai, né? O Baby começou a botar boneco no meio do evento lá. Aí o Varilho tava vestido de mulher, começou a falar grosso. Rapaz, pague ele pra sair. Ele pagou pra entrar, pague pra sair. Devolve o dinheiro do cara. Aí o pessoal mesmo que tava lá, pegar ele e botar ele pra fora e... Mas sério mesmo assim não... Mas sempre acontece, né? Essas coisas desagradáveis, né? Principalmente quando você faz esse teatro povão. Esse teatro sempre tem aquele cara que vai só pra bagunçar o negócio, né? Não tem ou não? Tem, mas porque nós tinha no Jornal Júnior tinha as tigresas, né? E nós tinha as raposas, né? Aí nós passávamos o tempo todo, o Neném Ratinho era o nosso apresentador, dizia assim: vem aí as gostosas, só as gostosas gatas de cinema. E fazendo a propaganda do início até o fim, elas se apresentavam no fim, né? E o Baby chegou cedo pra ver as gostosas, né? Aí quando chamou as gostosas, 3 homens vestidos de mulher, né? Aí o Baby não gostou não. Aí subiu no palco. Isso aconteceu também outra vez no Jerônimo. A gente fez um show lá, fechou a rua. Aí botou umas mesas e tal, o cara chegou também cedo pra ver as gostosas, né? Propaganda rolando no rádio, mas também, né? A propaganda era pesada demais, né, mano? Você começar do início do show até umas horas, a cada 5 minutos, cada apresentação terminada, o cara apresentar as gostosas, aí o cara que vem naquele horário, rapaz, eu quero ver gostosa mesmo. Eu fiquei indignado também com o Jonas Júnior uma vez que ele passou o programa todo dizendo que o cara ia comer um cesto de banana. Aí botou um cesto de banana lá, bem grandão, bem umas 200 bananas. Aí eu... Daqui a pouco, comercial, eu já é isso, mano. Aí esperei, aí que não foi no outro bloco, né? Daqui a pouco, o homem vai comer um cesto de banana, aí bota o cesto de banana lá filmando, eu, rapaz, mas não acredito não, o cara vai comer isso. Aí mostrou o cara bem magrinho, mano, o cara bem magrinho, sabe? Aí eu esperei, passou o domingo todo gente nesse programa, quando foi no finalzinho do programa, o cara, agora ele, atenção, pessoal do bombeiro, né? Bombeiro não, da saúde. Da saúde, o enfermeiro fica de plantão aqui porque ele vai passar mal e vocês acudam pra não morrer aqui no programa, a culpa não é minha. Aí quando começou, agora, vai lá. Aí o cara pegou a banana, abriu a banana, cortou em 6 pedaços e comeu um. No 6 de banana. Rapaz, quase quebra a televisão de raiva nesse dia. Rapaz, dá pra ter raiva mesmo, né? Esse cara lá do show do Jerônimo ficou lá cedo, aí o Nenê só as gostosas, gatas de cinema, e o cara lá esperando. Aí no final eu vi as gostosas, os 3 homens vestidos de mulher, o cara ficou puto. Aí disse, esperei até agora pra ver essas mulheres. Aí perto do Jerônimo disse: rapaz, você tá aqui, não paga nada pra entrar dando mulher, vai-se embora. Geralmente o show de vocês ele é mais assim aberto para o público, não exige cachê não, né? Ou não. Agora realmente hoje no teatro vocês cobram o cachê. Tem que manter a estrutura, vezes, né? Convidavam a gente, eles davam as condições, né? Precisavam, né? Aí fechava, a gente ia fazer, né? Mas isso ainda acontece caso assim queira uma comunidade no período, numa festa, sei lá, vamos convidar o grupo de teatro da Taíba. Isso eu tô fazendo isso porque a gente vai ser assistido aqui por uma galera. E aí se alguém tiver interesse, como é que funciona isso? Dando as condições, nós estamos lá. Mas assim, tem uma especificação, vocês estão trabalhando numa peça X para apresentar ao público, ou o cara, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu faço um convite, Didi, vai ter uma festa na comunidade fulano de tal e eu queria que você se apresentasse lá com uma peça teatral. Aí você negocia comigo, cara, a gente vai pro tanto, a gente faz isso, tal, que é mais ou menos isso, né? Eu acredito que seja assim, né? E aí vocês me definem que tipo de peça, ou são várias peças, como é que funciona? Se tiver ideia na cabeça, não, eu quero falar sobre o meio ambiente. Eu quero falar porque vai ter uma festa aqui da Padroeira e tal, eu queria que fizesse uma peça relacionada a isso. Aí nós já tem todos os... massa, cara, entendi. Vocês têm todos os temas. Todos os temas, vários temas. Que você quiser. Massa. Eu quero relacionado a pescador, porque aqui é a comunidade de pescador, eu queria que falasse sobre pescador, queria falar sobre a queimada, queria falar sobre... Aí tem tudo isso, sabe? Então você já tem umas peças já elaboradas, já ensaiadas, massa, mas cara. Sempre nunca é a mesma coisa, sempre a gente muda de acordo com a comunidade, com o que a pessoa exige, né? Então, aqui tem o fulano e tal, tem o Francisco que ele gosta muito de pescar mussu. Aí na peça bota o Francisco que gosta de pegar mussu.
Massa. Patrocínio. A pergunta que eu estou fazendo isso é porque, assim, alguma empresa querendo fazer um projeto de, sei lá, de aniversário e quiser contratar o grupo de teatro da Taíba, então é só entrar em contato com vocês. Tem um número que a gente possa dizer aqui agora. Liga aí, Didi, um número aí pra gente já começar A gente pode botar aí um 9413 1238. Aí fala comigo mesmo. 9413 1238. Não, vamos lá. 994 Sim. 13 Sim. 1238. Pronto, fala com o Didi e aí você acaba se acertando aí como é feito esse projeto, né? Hoje vocês têm algum projeto com a prefeitura de municipal para as escolas? Porque assim, o projeto da Lei Aldir Blanc, ele tinha, como foi no período de pandemia, ele chegou numa ideia de que você recebia o benefício Que fazer live, e nesse benefício você teria que ter uma contrapartida. É porque as pessoas acham que esse benefício que vem do governo tudo é de graça, né? O cara tá ganhando, não, cara, é uma luta pro cara fazer isso. O cara tem que realmente... E a contrapartida é trabalho. Colocar tudo direitinho, né? Tudo que vai gastar, tudo que tá no orçamento, tudo direitinho para poder sinalizar. Quando eles sinalizam, aí você tem uma contrapartida. Essa contrapartida, por mais que você receba aquele benefício, mas essa contrapartida você tem que pagar, você tem que prestar conta. E além dessa prestação de conta, ela não é uma coisa fictícia que você pode inventar, não. Porque eles exigem que seja colocado num canal e que as imagens sejam retiradas de um canal para eles poderem ter acesso ao canal. Né? Não é assim que funciona? Então não é uma coisa muito fácil. A galera diz, rapaz, esse mundo de artista, que fulano tá agora liberando para artista, não é uma coisa muito fácil. Complicado. E é até muito complicado pra gente. A documentação às vezes a gente que não tem uma certa como é que se diz, facilidade com esse tipo de coisa, com esses caminhos a gente até meio que se perde, né? Eu não sei se aconteceram com vocês, mas muita gente se perdeu aí. A nossa sorte é porque a secretária do teatro, a dona Helena, ela é muito envolvida nesse meio de documentação, essas coisas, ela entende muito, aí ajudou muito a gente, porque se não fosse ela, depender da gente. A secretária é Helena o quê? Lutécia, né? Heleninha, cara, um abraço, Helena, aí pra vocês. Show de bola. Ela tem mais facilidade, o filho dela também é envolvido nesse meio também de documentação, ele trabalha com isso, né? Aí ficou mais fácil pra... Pronto. Aí a pergunta que eu ia fazendo era, eu acabei dando todo o ênfase dei uma... com relação à contrapartida, como foi a contrapartida de vocês? Foi fazer live? Foi... A gente teve onde fez 3 vídeos, acho que foi 3 ou foi 2, não lembro, né? E live mesmo, né? E mandar. E depois no outro projeto a gente fez da Paixão de Cristo, ensinar na escola como fazer os adereços de soldado, né? A gente tinha colocado já específico, né? Questão dos capacetes, aquela decoração do soldado, né? Massa, cara. E no outro a gente fez a apresentação de quadrilha nos cantos, né? Que era do São João. Massa, cara, massa. Pois é, essas contrapartidas existem, não é uma coisa de graça que você faz. A galera falou muito aí, porque esses artistas só querem da lei Rouanet, né? A galera não diz, né? Não é fácil não, cara, não é uma coisa assim, facinho não. E não é para por exemplo, a Lei Rouanet, não é para um artista, é para um desenvolvimento do projeto. É para um grupo, né? Projeto, o cara tem que apresentar um projeto. Cara, tem um alfinete. Se você vai comprar aquele projeto, ele tem que estar bem detalhadozinho. Porque se você faltar ele, na prestação de conta ele for, meu amigo, esse alfinete, quando você falou aqui do projeto, não tinha não. Porque ele tá rodando agora, né? Então tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado, não é uma coisa muito fácil. E as contrapartidas, né? E sem contar, Didi, assim, eu vejo, falando do teatro assim, de grande porte, né? Uma Cláudia Raia que foi muito batido agora por conta do projeto que ela foi feito e foi aceito, né? Um projeto desse, quantas pessoas realmente se empregam, cara? Figurinista, atores, dançarinas, né? Rapaz, é assim, o teatro, se eu não me engano, ele é o terceiro, se não me falha a memória, ele é o terceiro no segmento de empregos. No segmento de empregos do nosso país. Vem sonoplasta, iluminador, aluguel do espaço, né? Som. Né? Som, o pessoal fazia a divulgação, né? É muita gente envolvida no espetáculo. Tem muita gente envolvida, né? No caso da Taíba são só os como é que se diz? Os produtores. Os caras são os produtores,
os atores, não, os escritores, os produtores e os atores, tudo são as mesmas pessoas. Ainda são os bigu ainda. Na Paixão de Cristo, tem vezes que a gente faz a atuação do personagem e corre para poder botar o cenário no canto, não dá nem tempo de tirar a roupa, né? Interessante que às vezes o soldado acabou de bater no Jesus, aí para voltar para a ressurreição o cara tá lá o mesmo soldado já botando outra coisa. Tem essas questões aí, né? Mas isso é gratificante, né, Didi? Muito gratificante, né? Relacionado ao teatro. É muito trabalhoso. E eu acho que nós na Taíba a gente tem, assim, graças a Deus, a população, o pessoal gosta e os visitantes também, porque a nossa Paixão de Cristo às vezes é tanto trabalho que não dá tempo de divulgar, né? Quando acontece, a gente não tem um cartaz na rua rodando, nem um carro de som. Aí quando é a noite o pessoal chega junto, né? Teve o penúltimo que a gente fez, a gente ia até encerrar naquele momento ali, né? Choveu muito forte e o povo não arredou. O povo ficou lá, o povo tava sentado, inverteu a cadeira, eu tô na cabeça. Não sei se nada tem nos braços da cadeira, né? Mas ficar todo mundo com a cadeirinha virada, assim na peça, não resta faltar, né? Cara, existe coisa mais gratificante do que isso? Existe não, né, cara, pro artista? O Jesus caiu da cruz por Lisa, bota de volta, o pessoal não saiu não. Tem muita coisa engraçada assim também, ó, porque teve uma vez... Agora o Jesus caiu da cruz aí. Foi, tava liso, mano. Rapaz, nesse dia ele não foi crucificado, não. Não, bota de volta aí, botar de volta lá. Teve uma vez que a gente tava fazendo a Paixão de Cristo, aí essas coisas engraçadas que acontecem em peça, né? Aí fui na casa de um amigo nosso lá, do Soares, aí tava fazendo a peça lá e a gente queria mudar, queria fazer Jesus diferente, ele renascer, ele descendo tipo numa corda assim, né? Como ele viesse do céu, descendo do céu assim, né? E na hora que ele foi descer, começou a descer, aí a corda enganchou, ele começou a rodar. Começou a rodar lá no meio do pessoal, ficou rodando, ele pedindo pra sair. Ficou rodando, ficou parado no meio assim, fechado. Aí tiveram que soltar a corda ali pra ele poder descer no meio do pessoal. Mas foi engraçado demais. Essas coisas acontecem, né? No teatro é porque a gente pode se dizer um teatro amador, uma coisa assim muito voltada pra ideia mesmo. É mais da parceria, né? De vocês mesmo junto, um cria uma peça, outro cria outra, é mais ou menos isso, né? É por isso que eu acho, cara, o fortalecimento disso é muito massa, cara. Né? Você manter um teatro funcionando, que hoje vocês têm uma sede, né? E você tem várias peças, como você falou, tem várias peças aí para vários assuntos, se alguém quiser contratar. A pergunta é, esses atores estão realmente disponíveis? A gente mais disponível para a noite. Entendi. O dia é bastante complicado. Porque para tirar alguém de um emprego, às vezes tem empresa que já dá uma falta, né? Dá duas faltas, né? Dá a falta que faltou e dá a falta descumprido, né? A regra, né? Aí a noite é mais limpeza para todo mundo. Cara, pois é. E assim, hoje vocês são quantos atores lá? São quantos atores hoje que hoje estão filtrados no Teatro da Taíba? São quantos atores hoje? Disponível mesmo. Bem pouco agora, bem restrito, porque a gente até pensou em fazer espetáculo para sair, e a ideia da gente é usar só 2 carros pequenos para levar, né? Então a gente diminui bastante para caber em 2 carros, né? Para fazer a apresentação, mas quando tem tipo Paixão de Cristo e o Arraial do Piancó, então a gente recruta de volta, vem que agora cabe todo mundo de novo. Aí vai aumentando, né? Mas tem uma galera sempre na ideia de querer fazer teatro, sempre tem, ou vocês encontram uma dificuldade com atores? Acho que não sei se o Jorge concorda, mas pro humor e pra peça de teatro nós temos mais dificuldade, né? Como é? Pro humor e pra peça de teatro mesmo tem mais dificuldade. Tem mais dificuldade, né? Até porque o pessoal tem as suas obrigações de casa, trabalho, e assim, é muito dificultoso, né? Manter essa ideia de fazer teatro, né? Tem muito isso, né? Mas quando é pra Paixão de Cristo e pro Arraial do Piancó, aparece muita gente querendo participar. E o bom é que agora o nosso evento, o Arraial do Piancó, ele tá crescendo muito, né? Deu uma parada agora na pandemia, mas ele tá crescendo muito. E o que eu vi foi que pessoas de mais idade estão se interessando mais. Estão se interessando mais em fazer. E o nosso lazer, nesses eventos que tá acontecendo mais é no Arraial do Piancó, porque nós estamos se divertindo com a quadrilha. Que a gente só trabalhar e não se divertir. Agora nós estamos se divertindo mais com a quadrilha. Estamos se libertando mais. A gente passa o dia todo trabalhando quando é de noite. Vai sair, vai dançar com a dele, vai se divertir, vai desestressar um pouco, né? Se desopila, então, né? E o que eu tô vendo aí, que eu tô gostando é que gente de idade, certa idade, assim, que nem 30, 40 anos, tá começando a querer vir pro nosso lado, que antes era mais jovem, né? E gente mais idade tá querendo vir, tá... Tá vendo aí como o cara é boçal? Só porque é novo, chama que o cara é de 30 anos, Didi. Tu tem quantos anos, Didi? O Didi já teve a infelicidade de dizer que tem mais disso aí, sabe por quê? Porque
Porque ele disse, quando eu era lá atrás, o cara. Aí ele disse que começou em 90 e alguma coisa. E o cara ainda disse assim, lá atrás, Didi, eu participei também, eu Didi, mas eu tô velho. Aí, Didi, tá vendo aí? O cara sabe que o cara é novo. É uma coisa forte da equipe, cara, que a Taíba tem esse negócio aí, não tem essa dificuldade não, né? Se for preciso cavar um buraco, a gente cava, se for preciso subir no poste, a gente sobe, se for preciso carregar, depois a gente carrega. A gente fez uma quadra de dança de 7 da noite a mais ou menos às 11h30 da noite, né? Quase meia-noite. Uma quadra de dança de 10 por 12, 14 mais ou menos, né? De concreto. Meio do terreno, meio do nada assim da areia. Porque vinha um palco, aqueles palcos embaixo pra dançar a quadrilha, e não veio. Furou, né? E como é que dança? Na areia. Isso a gente recebeu a notícia umas 4, 5 da tarde, né? Não deu certo o palco e no outro dia tinha apresentação. A galera, o que faz? Aí o fulano tal conhece o dono do depósito tal, ligou. Consegue uma carga de brita agora? Quanto é o cara? Pai, tá difícil, tem um botador não. Aí queixa, cara, não vai dar certo. Aí fulano, eu ligo pro outro, uma carga de areia pra hoje. Aí o cara, não sei o que tal, e consegue, né? Daí saco de cimento urgente. Aí junta esse material, 7 da noite tava o material todinho, a brita, a areia grossa. Junta todo mundo, carro de mão, enxada pra capinar o terreno pra tirar, planear, né? Deixar no nível. Então acabou com fazer concreto, outro com a enxada, outro com a régua, puxando. Quando deu nesse horário, o piso tava pronto. No outro dia o bicho tava bem verdinho, o pessoal dançar em cima. Ainda pra galera dançar, bicho. Isso a gente fez na quinta, não foi? Pra dançar na sexta. Mas tava bom mesmo no sábado, tava bem sequinho. Na quinta, na sexta não tava andando. Na sexta ainda tava meio faroso, como diz. Cara, é mesmo, cara, sempre tem essas lutas, né? Sempre tem essas coisas, né? Que vocês encaram pra... Isso pra fazer a coisa acontecer. E não é só homem não, viu? Mulher também lá mexendo com concreto e fazendo uma sala lá pra nós comer durante o trabalho. E chega um com refrigerante, chega outro com uma linguiça pra assar, e outro com carvão. Acabou a linguiça, corre ali e vai comprar também. Na terra, na praia, no mar, não aparece um peixe, não? Aparece peixe também. Você falou só em linguiça, mas rapaz, não acredito não, que não tem uma basqueta gostosa aí não. Mas é show isso aí, a gente fica muito feliz por essa união, quando tá com esse problema, se une, né? Se junta mesmo, né? Pra dar certo, né? A galera corre e abraça mesmo, né, cara? Tipo assim, abraça, é muito massa. Eu acho que é isso que é confortante, né, Didi? É isso que o cara diz, não, mas eu tô na vibe certa, é isso que eu tenho que fazer. A comunidade mesmo, quando dá pra virar palha, a gente tá virando palha ali, aí chega alguém da comunidade passando aí, eu vou ajudar também. Quem sabe fazer, né? Fazer uma porta de palha, vai lá e faz uma porta. O pessoal da comunidade me ajuda e participa pra poder o evento acontecer. Isso é bom, né? Isso é muito massa, cara. Eu acho assim, eu acho que é isso que fortalece. É isso que fortalece. É isso que faz com que pessoas como vocês acabem desbravando toda essa ideia. Porque hoje quando se fala em arte e teatro, vou falar da arte cênica aqui, na ideia, teatro... É por isso que eu perguntei a vocês, quem era que fazia teatro aqui também, porque eu não conheço. Eu não conheço um outro, a não ser aquela de São Gonçalo, que faz um período de Semana Santa. Da Semana Santa, né? Mas assim, ter um local como o teatro, um teatro exclusivamente para fazer uma peça teatral, eu acho que vocês precisam se programar mais para fazer no próprio teatro umas peças e tentar elevar a ideia desses novos atores. Não funciona, não dá para fazer isso? Fortalecer a ideia até de uma renda, uma ideia mesmo de como é que eu posso dizer, de visitação mesmo para o turista. Uma peça teatral, não sei se a vibe já está nessa onda aí, mas digamos que um exemplo, todo segundo domingo, todo terceiro domingo, todo quarto domingo, ou quarto sábado, terceiro sábado, uma data específica, tem uma peça teatral no teatro. Até para isso fortalecer a ideia do município e o município em si trabalhar. Não, cara, tem uma peça de teatro, porque assim, ninguém conhece teatro aqui. Hoje, se eu perguntar à minha filha o que é teatro, ela vê pela questão da televisão, da novela, né? Mas uma peça teatral, só quando se tem a oportunidade de ver vocês na rua. E a peça teatral hoje mais vista e que hoje até o poder público abre espaço para isso, é a Semana Santa. Né, que é uma coisa já padronizada, que é uma coisa dentro de um contexto anual, que a gente segue a mesma linha, que segue a mesma coisa, embora os atores tenham as suas modificações, a eloquência, como se fala alguma coisa, tem uma diferença, mas a gente já sabe que já é uma coisa
pré-determinada, já é determinada para o Pode acontecimento. mudar muito aqui. A não ser que o Jesus caia da cruz, vocês tenham que rebolar ele de novo aí é uma coisa fora do comum. Mas não sendo. E assim, não existe essa possibilidade não de vocês fazer teatro e ter uma data específica para o teatro funcionar dentro desse segmento, Didi? Ou não? Eu estou falando alguma bobajada? Não tá não, a gente tem essa ideia, mas eu te falar, acho que eu tô meio velho mesmo. Tem hora que eu tô em casa já no teatro aí. Vou já. Já vou. E nisso eu não saio de casa não. Cansado, Né? Cansado, né, O cara? dia é puxado. E às vezes o Jorge tem uns trabalhos também, até uns horários já. A liberar 8h30, né, Jorge? 8 horas, aí já fica naquela já. Às vezes nós íamos no teatro fazer uma peça, na casa do Manel vinho, porque o cansaço bate. Né? E aí fica aquele relaxamento, conversando aí. Mas, Didi, eu falo pela questão assim, hoje. Eu posso estar sendo um filho da puta aqui falando isso. Mas assim, hoje eu vejo que vocês não têm recurso para isso. Não tem patrocínio. Esse é o meu pensamento. Então vocês fazem tudo de coração. É tudo na base de pá, isso é muito massa. Só que isso não enche barriga de ninguém, né? Só que isso não traz nada para sua casa. Todo mundo precisa fazer um trabalho por fora. E nesse trabalho por fora à noite, o cara tá muito cansado para fazer esse tipo de trabalho. Eu já tô falando numa outra vibe bem diferente mesmo, de vocês recrutarem novas pessoas, novos atores, pessoas para fazer um trabalho e aí criar uma peça. Isso é um pensamento meu. Criar uma peça e essa peça começar a ser trabalhada não precisa ser todo final de semana, mas ou então todos os finais de semana, e que essa peça a gente tenha garantia de que vai haver o teatro, que vai ter a peça em cartaz, que tem uma peça em cartaz, que o cara do São Gonçalo pode, rapaz, hoje eu vou levar meus filhos, a gente não sai daqui para assistir um circo lá no São Gonçalo do Amarante, lá no Pecém, não, hoje eu vou pegar minha família e vou fazer como é que se diz? Vou fazer uma vibe hoje diferenciada, uma vibe que seja tranquilo para a família. E o teatro proporciona isso, né? O teatro proporciona isso. Eu estou pensando na ideia desses novos atores, dos dirigentes, do próprio teatro, começar a arrecadar recursos, né? Ter como recurso, não ser só mais um hobby. Eu sei que não dá para ninguém viver de teatro no país, no município que a gente vive, porque as pessoas não têm essa cultura. Mas vocês com essa luta intensa que vocês têm, não já está na hora de começar a trabalhar isso? Ou eu estou falando alguma coisa assim meio fora do eixo? Tá passando da hora da gente pensar nessa questão, porque precisa realmente de ter, foi até tocado algumas vezes nesse sentido assim, né? De fazer essa questão. Antes nós fazíamos, mas não com esse pensamento de ter um retorno financeiro. Mas tem que ter, cara, mas tem que ter. Eu acho que não pode estar pensando só. Ó, vocês têm figurino, vocês têm trabalho, tem toda uma ideia, tem luz para pagar, tem a energia. Cara, vocês têm tudo. Eu vi lá a estrutura de vocês, tem banheiro, tem como acolher o cara, tem como fazer o cara. Meu irmão, vocês têm uma estrutura, falando de teatro municipal, falando de teatro, que aqui eu não conheço outro teatro. Quem souber me corrija, mas eu não conheço dentro do município um teatro. E a Taíba tem. E o que eu vejo é que tá adormecido, né? Esse cansaço, esse cansaço, não vamos deixar esse cansaço rodar não, velho. Mas é porque é difícil também você disputar com a internet a visão do jovem, né? Que os jovens hoje em dia eles estão muito presos no celular, no negócio de internet direto. Tem muitos que gostam do teatro, mas eles gostam, vai lá ver e sai, não quer ficar, não é muita deles, entendeu? Sempre que vocês fazem teatro, tem uma bilheteria ou não? Tem. Qual é a média dessa bilheteria hoje? A média em que sentido? A média que eu digo assim, o valor hoje, o valor unitário para... Simbólico mesmo, R$5, né? Pois é. R$5. Vocês conseguem botar 30 pessoas dentro daquele teatro? Bota. E vocês acham que se vocês fizessem um trabalho efetivo agora, eu posso estar me equivocando, vocês fiquem à vontade, o podcast é para isso mesmo. A gente vai conversando aqui asneira e vai jogando aqui, a gente já está com 1h33 de bate-papo. Né? Mas assim, a pergunta que eu faço é porque vocês poderiam, não sei, vocês poderiam estar trazendo essas pessoas
mais novas para o teatro, para fazer teatro, e dar a elas um benefício de se custear com a questão do teatro. Uma peça teatral, onde essa esteja em cartaz, vamos elaborar uma peça teatral aí, sobre o tema fulano de tal, e essa peça teatral, como você mesmo disse, o bom do teatro é que eu assisto hoje, amanhã se eu for com a minha filha de novo assistir, eu vou assistir a mesma ideia do enredo, né? Eu vou assistir a mesma peça com enredos e informações diferentes. Uma nova emoção, né? Uma nova emoção. Nesse dia o ator tá mais legal, né? Ele tá mais empolgado com a multidão, ele tá mais com os aplausos. Né? O teatro tem essa coisa, né? Embora ele siga à risca o procedimento do... Até mesmo quando é uma peça que tem um texto, o ator ele sempre sai do texto, ele sai e volta. Ele sai e volta. Ele nunca fica no texto direto. Ele vai criar alguma coisa e volta. Ele vai criar alguma coisa e volta de novo. Ele não fica... Difícil de acontecer não é isso. aquela coisa... Só na Paixão de Cristo mesmo que tem que ter um texto que ninguém pode mudar a Bíblia, né? Porque o cara já sabe, né? Que ali o cara vai falar, o outro vai falar, e agora é a vez dos soldados, vai prender e tudo mais. Já é uma coisa já programada. E no dia que o Jesus cai da cruz, que os caras tem que pegar e rebolar de novo, a galera se abre, a galera... Rapaz, esse Jesus aí é bom. Né? Tem até aquela comédia, não sei se é do Amazon, cara, que ele fala no dia que a última vez que Jesus não foi crucificado, né? Uma poesia, já chegou a ouvir? Não, que é a confusão da ressurreição, que Jesus vai descendo e o cara bate em Jesus, e aí ele se zangue, rapaz, não bata com força não, e aí tem uma briga e todo mundo vai preso. Nunca viu, não, essa coisa? Não. Eu vou te mandar, é muito massa. É a única vez que Jesus não foi crucificado, né? Segundo a história dele. Mas assim, pensem na ideia, cara, a ideia é boa. De vocês fortalecerem aí com essa galera, com essa juventude. O poder público pode estar fortalecendo essa parceria junto com vocês. O que poderia ajudar muito seria... Já foi pensado já, e está até amadurecendo essa ideia para fazer o teatro itinerante, né? O teatro de GTRV itinerante, participar rodar o município inteiro. Mas não só São Gonçalo, Peçanha, Silpé, é aqueles distritozinhos lá dentro ali que ninguém mal anda lá. Entrar mesmo. Essas comunidadezinhas pequenas que nunca tem nada. O teatro ia lá e ali, eu acho que ali chamava mais atenção. Porque nos grandes... bem miudinha lá, só que a igrejinha nos grandes centros já são acostumados com evento, com coisa, e esses lugares pequenos, eles dificilmente tem alguma coisa. Só quando é festa padroeira, alguma coisa assim que se junta, né? Essa ideia aí que eu amadurecendo para... Rapaz, você falou uma coisa assim, ó. É muito difícil a gente brigar, até disputar com essa galera da internet, né? É porque assim, hoje a gente tá vivendo a gente viveu um período, na minha opinião, a gente viveu um período da década de 80, você como menino, quer dizer, eu penso, né? Pelo tamanho que ele botou, eu acho que 80 ele já era bem uns 20 anos. Mas assim, da década de 80, a gente assistia novela. A gente assistia novela e assistia os Trapalhões, né? Era o que a gente assistia. O Margot era cedo pra assistir. Pra poder assistir os Trapalhões, era aquilo. E a gente se espelhava naquilo. E aquilo fazia com que a gente se envolvesse de uma certa forma, que na sessão da tarde que tu assistia uma luta de Kung Fu, aí quando terminava, uma banda de menino no meio da rua, tudo brincando de luta de Kung Fu. Era assim na Taíba? As voadoras nos coqueiros era demais, né? As voadoras no coqueiro foi boa, né? Mas não era assim? A gente meio que se colocava. Hoje a gente tá com uma geração, que é essa geração que a galera chama de Nutella, que é uma geração que não conhece teatro, que não conhece novela. Hoje é a galera da Netflix. Hoje é a galera que vai lá para o stream e baixa o stream fulano de tal e no stream o filme fulano de tal, no stream fulano de tal, e acabou. Não tem mais aquela história. É diferente da nossa época em que a gente ia para a ideia de esperar a sessão da tarde. Se quisesse assistir um filme, tinha que esperar a sessão da tarde. Quando passou o Jean-Pierre, tinha a turma do Jean-Pierre do Corcoran. Novela, né? As espadas. A espada era show demais, nós tínhamos equipe lá pra lutar. Não, eu cansei de fazer também. A gente separava uma galera que era bom de espada, cara, e a gente treinava as espadas com galho de mameleiro, cara. Né? Então assim, a gente é dessa época. Vocês que estão fazendo teatro já por esse tempo no teatro, e que você diz assim, rapaz, Emerson, é difícil a gente disputar, é verdade. Se a gente for pensar nessa ideia, é verdade. Só que a gente tem que começar a trabalhar uma outra ideia, isso é meu pensamento.
A gente tem que começar a chamar, porque está muito na moda, não por uma questão de modismo, mas está muito na moda as pessoas realmente irem buscar agora as coisas mais antigas, né? Não que o teatro seja antigo, o teatro, como eu falei, ainda é o terceiro hoje, o maior fortalecedor de emprego, de movimento ainda é o teatro, né? Só que para a nossa cultura local a gente não tem essa cultura. Não está na hora do teatro, como é o nome do teatro? GTRV. Não está na hora do GTRV, né, modificar essa ideia e brigar com essa galera mesmo, fazer com que esses turistas, todo final de semana, tenham uma peça teatral para o cara realmente trabalhar, para o cara ir lá e assistir uma peça teatral que dê certo. Talvez até buscar uma peça que já foi antiga, porque por volta, como você falou de uma peça que há 10 anos atrás, há quase 10 anos atrás, ela foi colocada, que foi sobre a questão da rua, né? A questão da rua, que quando vocês falaram, ela aborda vários assuntos. São vários assuntos, a criminalidade, a forma como o cara realmente não tem oportunidade na vida, a forma como o cara cuidava da irmã, a forma como o policial achava que era e tratava dentro do social aquela pessoa, né? E aí vocês deram uma chamada, uma chacoalhada, cara, em vários assuntos que, embora tenha sido 10 anos atrás, ele é muito ainda atual, né? Atual, cara, né? Ah, mas aí tinha uns atores que faziam o máximo. Não tá na hora de recrutar uma galera nova e fazer isso agora e fazer pra ver como é que funciona? Eu tô sendo meio, não sei, mas aí eu vou com vocês. O que vocês me dizem? Mas falta esse despertar, tu falou? É muito massa, porque vai puxar um saco da galera aqui, né? A gente teve a oportunidade de se apresentar em alguns lugares e conhecer alguns outros tipos de apresentações, né? E a gente não tá atrás nem na frente de ninguém, não. A gente tá no nível, fazendo um trabalho diferente do que a galera faz lá do teatro, mas não tá atrás de questão de... Porque eles têm muita técnica e tal, aí não tá atrás na questão de agradar o público, de fazer o trabalho bem feito, não. Tá? Você estava no mesmo nível pela questão de estrada, né? Não tinha estudo antes, mas de estrada você estava no mesmo top de aceitação em tudo, né? De aceitação do povo. Pô. Né? Os caras ficaram, teatro é meio diferente, mas tava lá, o povo lá junto. Esses durinhos aí que parece. Esses pedreiros aí são bons, mano, o que faz, né? A gente fazia um negócio, mas acontecia até porque a galera às vezes ficava meio louco, mas os meninos aqui quando estavam no palco eles ficam meio doidos, né? E se abraçou todo mundo dentro da piscina, mano, na apresentação. Massa. Olhou todo mundo lá. Massa, dentro da piscina. Pois é, eu acho que, assim, a gente sente falta, Didi. Eu digo isso porque a gente sente falta. Hoje, a gente tem a oportunidade de conhecer o teatro, ele não é valorizado. Quando você vai para uma rua, quando o poder público leva um palco para a rua para você se apresentar, as pessoas passam por lá, não dão muita mínima. Mas se tiver uma peça teatral em que todo mundo sabe que isso seja divulgado. E agora, o que você falou de disputar com as redes sociais, agora vem a coisa boa. Através das redes sociais, você pode estar alavancando o seu, né, a sua informação, né, a sua informação diretamente para a galera. E até isso, claro, que até isso tornar, como é que eu posso dizer, até isso tornar uma coisa bem aceitável, ao ponto de você não ter espaço, ao ponto de você ter que mudar o teatro e fazer em outro local para caber 2.000 pessoas, isso vai durar um tempo, mas eu acho que já é um começo, né? E aí você já tem tudo isso, cara, de luta. Vocês têm uma galera que, na minha opinião, você já tem uma galera que faz teatro há muito tempo, uma galera que escreve, uma galera que não dobra para fazer serviço, uma galera que está sempre disposta a fazer. Agora, com o passar do tempo, o cara vai ficando cansado. O cara vai se doando, e como não tem, aí você entra naquela ideia de dizer assim, a gente sempre fez muito pelo amor sem a questão do retorno financeiro, mas não sobrevive uma coisa com a outra. Porque tem água, tem luz para pagar, tem figurino, né? Essas pessoas que estão ingressando agora nova no teatro, elas precisam se manter de uma certa forma, né? Se você pegar um menino que não tem uma renda nenhuma, se você pegar um guri que não tem uma renda nenhuma, mas que tá ruim na escola, que tem um problema de escola. Tá muito frio aí, Didi? Se quiser eu... Não, tá tranquilo? Eu não né? Mas que tá com problema. E você consegue trazer o cara, ó. Você consegue tirar daquele pensamento. Traz para uma sala de teatro.
começa a trabalhar educacionalmente essa pessoa. Essa pessoa começa a se integrar na sociedade, né? Já com um pensamento diferente, como vocês têm relatos de pessoas que, rapaz, o teatro, essa brincadeira do teatro aqui mudou a minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa. Aí você tem o direito de fazer isso e ainda dá oportunidade a ele de todo final de semana ele tá com um dinheirinho da arte que ele meu irmão, isso não tem preço, cara. Além dos aplausos desse dinheirinho, eu acho que vocês são os caras, velho. Não é não, Didi? É assim. Dá pra fazer, não? Dá pra fazer. Eu lembrei aqui do menino me contando, um aluno da gente, né? Ele disse assim, rapaz, Didi, aquelas aulas de teatro foi muito show pra mim. Me ajudou muito. O que foi acontecer? Macho, fui pra casa da menina, ela vou lá pro quarto, eu no quarto mais lá, o pai dela bateu na porta quando entrou. Aí, que é isso aí? Aí ele disse, não, tô só vendo a questão de um short aqui que é menino, sabe? Aí interpretou lá um personagem lá, tirou de tempo. Tirou de tempo. Já escapei, cara. Ainda bem. Tá vendo aí, velho? Não, mas vocês estão vendo como o teatro ele traz, e vocês têm isso, cara, na mão. Eu acho isso fantástico. Fantástico. Eu acho que vocês devem aquele espaço tem que ser mais aproveitado, né? Eu tiro pelo sarau que a gente faz, né? O sarau é uma coisa boba ali, todo mundo, para muitos pode achar boba, mas aquilo é um momento de integração, de que você se integra com outros artistas, conhece outros artistas, conhece outras pessoas, né? E aí você vai fazendo esse link, esse laço, né? E aí vocês têm na mão a internet, mano, pra mudar isso. Já pensou? Todo mundo publicando. Tu já pensou? Se no podcast desse aqui, todas as pessoas que seguem vocês no Instagram, e vocês tivessem um poder de como é que eu posso dizer, um poder de persuasão para essas pessoas, dissessem assim, olha, a partir de hoje eu quero que vocês escrevam no canal Arte Prosa. Se você tivesse esse poder, hoje eu teria 300 pessoas inscritas, porque eu acredito que eu acredito que cada um de vocês tem 150 seguidores no Instagram. Não, eu tô botando uma base, eu tô botando só para você entender o poder que isso tem. E tu já pensou um teatro bem feito, uma coisa bem feita, uma coisa bem propagada? Então tu tinha aí, cara. Tu tava brigando com a internet, não. Pelo contrário, ela tava te ajudando a tu abrir o mundo aí, tu ir pro mundo. Outra coisa que se pode ser feito, compra umas câmeras boa, iluminaçãozinha bacana. Na hora da peça do teatro, para fazer uns cortes. Tum. E a galera, meu irmão, você tem tudo ao seu redor. Tá faltando a galera lhe ajudar a fazer isso, né? Tem tudo isso também, né? Verdade. Esse ano sai essas ideias, tudinho. Né? Mas você já tem essas ideias. Relacionado a filme, tem algum pra filme, não? Não, isso que o Jorge falou. Somente esse, mas assim, tu disse que tava escrevendo um também pra um filme, né? Ou não? Normalmente tu tinha falado. Não, o filme existe. Tá gravado já. Os Traquinas. Os Traquinas é o que tá no canal? Uhum. Os Traquinas, o sequestro da Beatriz. Já assisti. Né? Já assisti. Aí tem os pequenos vídeos que é documentário, né? Documentário do Arraial do Piancó. A gente já foi até concorrer em Fortaleza com um festival lá e passou e foi apresentado em Fortaleza em alguns cantos lá. Aí tem um documentário sobre a minha vinda para Taíba e a participação na comunidade também tem lá. E uns videozinhos da gente que a gente faz para colocar lá, brincando, né? Como é feito esses vídeos, cara? Assim, vocês têm câmeras, vocês têm todo... o teatro tem isso ou isso é coisa emprestada dos amigos que vão fazendo? Como é que é feito isso aí? No início nós tínhamos uma câmerazinha aquela Sony, aquela que abria uma portinha aqui, uma janelinha aqui, né? A gente fez um filme com aquela e outra no celular mesmo. Vai fazendo no celular e aí depois leva para fazer os cortes e tal. Né? Massa, né, cara? Mas hoje em dia os celulares dão uma qualidade assim muito grande. Agora tem esses microfones que você pode estar adaptando, né? No cara você pode até de longe, o cara tá lá e você filmando, né? Tem tudo isso, né? Massa, cara, massa. Tem alguma coisa, meu amigo Didi, que você queira encerrar o nosso papo? Acho que agradecer a galera aí que está vendo e principalmente as nossas esposas, que elas são nossos parceiros. Se não fosse, não dava pra fazer teatro, não. Pois é. E aguenta muito. Às vezes não deixa de estar em casa com a esposa para estar fazendo uma peça de teatro, tá em cena. Semana Santa de 7 à meia-noite, 7 a 11. Todo período de Semana Santa, Piancó, né? Então, se não for uma mulher cabeça que entenda essa situação cultural e tá realmente com a gente, vai embora e deixa a gente sozinho, né? A tua mulher é atriz também? Ou não, tem tem participação teatral no início, mas não faz não, né? Então é muito importante ter essa parceria também em Tu é casada há quanto tempo, Didi? Com ela? 23 anos.
Quase o mesmo tempo. Velho de novo, né? Não, quase o mesmo tempo de teatro, né? É. Quase a mesma ideia de teatro, né? Uhum. Tu é casado também ou Sou. é? Eu sou. Tenho 14 anos já. Já 14 anos casado? Tem filhos? Tem um meninozinho. Meninozinho que a gente chama entre aspas, né? Cavalão de 16 anos. 16 anos. Os meninos hoje são super Os cavalos, parece só come. É muito hormônio, né? Muito ovo, muito frango. Essa foi boa, muito amor, muito ovo, muito frango. Didi tem filhos? Não, tu não. Tem não? Não. Só tu e a mulher. É. Ah, então dá pra conciliar mais tranquilo, né? Ah, eu digo assim porque quando o cara tem filhos, tem tudo, já é uma vibe bem diferente, né? Uma vibe bem diferente. Então, meu amigo Didi, você tá com a palavra aí pra gente terminar o nosso podcast. Nós queremos agradecer aqui, te agradecer, né? Por a gente estar aqui batendo esse papo. O espaço é nosso, cara. Sobre teatro, sobre arte, sobre cultura. E as tuas ideias são bem-vindas. A gente tá nesse plano de colocar em prática, né? Tava pensando assim, tu veio e clareou mais a ideia para dar mais um reforço pra gente. E logo que passa esse período da Semana Santa, a gente vai começar a pensar junto com o Piancó nas ideias de realmente fazer isso aí, né? De fazer Massa, cara, massa. recrutar. E o pensamento também de o trabalho na escola que eu fazia antes, né? A associação com um dos membros fazer na escola para poder ter esse recrutamento dos alunos, também essa educação cultural, né? Massa. Que é super importante. O nosso teatro é instituição, tem 12 anos de CNPJ. Massa, cara. Né? A gente Sabia tá não. trocando agora a diretoria, a levar, acho que amanhã ou segunda para registrar a nova diretoria, né? E essa nova diretoria, os pensamentos novos vai ajudar a gente Começa a também fluir, desenvolver, né? Massa. A gente também é de utilidade pública municipal, que já ajuda também, né? Já é uma caminhada, Uma parceria a mais. parceria aí. boa, né? E eu acho que é isso. Quem quiser conhecer o nosso espaço lá, é na Praça da Taíba, é um portãozinho bem simples lá, feito com pallet, o nomezinho teatro, né? E você olha pela brecha, tem um corredorzinho lá, bem massa, com as máscaras. E entrar lá, ver o nosso palco, o nosso espaço para 120 pessoas. E segunda, quarta, a gente apoia a questão da capoeira. O Nilby faz a capoeira lá nesses dias. A gente dá o suporte lá a Projeto Vida Saudável, né? Dá o suporte lá também o projeto de futebol do Dr. Henrique, que fica lá. E estamos lá. Além de teatro, servir também a comunidade em qualquer coisa que precisar. Estamos lá. Cara, isso é muito massa. Pelo que você tá falando aí, ó, você já tem assim um projeto, você já tem assim uma bagagem assim muito boa já pra ir pro céu, né, cara? Eu não sei se vão querer lhe dar o céu, não é assim. Mas assim, essa ideia social, isso é muito show, cara. Isso é muito massa. Muito massa mesmo. O outro apoio é o Sarau, né? Que o Sarau também a gente faz em frente lá, mas é todo o GTV que dá. Até porque a dona Helena é nossa secretária também, né? Nossa parceira, né? E tá há bastante tempo com a gente. E eu acho que Manda um abraço aí pra Helena, cara. Manda aí, Helena, um abraço, porque senão ela depois diz, você só falou assim, não disse nada. Um abraço aí, dona Helena. As poesias. Meu amigo. Você vai dizer, pode falar, pode continuar. Nossa, a galera mesmo do teatro lá do GTRV que vai ver esse vídeo, né? E vai curtir também todas as nossas ideias aqui. Quem quiser participar mais do GTRV, a gente tá lá em Portas Abertas, né? Esperando a galera. Show. Quero aproveitar esse momento também para pedir a galera do teatro, a galera que vai assistir esse vídeo, que se inscreva no canal Arte Prosa, para dar essa moral, para dar essa força, porque a ideia do Arte Prosa aqui é com o objetivo da arte e da cultura mesmo, desenvolvimento cultural. Isso é trazer artistas, pessoas para serem reconhecidos, pessoas para ficarem na eternidade. Eu posso até ir embora amanhã, mas aí amanhã a gente já vai ficar registrado, né? Os filhos, netos, tataranetos aí. É só entrar nas redes sociais e vai estar aí, a gente ligadinho aí. Agora eu quero falar com o meu amigo Jorge. Vamos lá, meu amigo Jorge. O que você quer dizer aí? Diga. Eu só queria agradecer o convite para participar aqui contigo, né? Bater esse papo legal. Para o público poder conhecer um pouco da história do teatro, dos personagens do teatro. E quem estiver mais interessado é só entrar nas redes sociais aí do GTRV, da Associação Cultural, no Instagram. E ver um pouquinho da nossa história no canal do Didi, que tem o Didi do Teatro, no YouTube, que tem alguns filmes lá, algumas apresentações nossas. E só agradecer pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre o teatro. E convidar quem quiser
assistir nosso próximo evento, que será a Paixão de Cristo, agora em abril. Dê um pulinho na Taíba que não vai se arrepender não, viu? Vai ser bem legal. Mas a Paixão de Cristo, vocês vão estar com alguma parceria com a Secretaria de Cultura para alguns municípios, distrito, alguma coisa do tipo, de ou não? Faz o edital de apoio, né? Aí faz essa questão como falando aquela hora, da contrapartida da gente, né? A contrapartida a gente vai itinerar também, né? Itinerar. Geralmente Massa. é assim, né? Massa, cara, massa. Então aqui eu só quero agradecer vocês agradecendo a mim, na verdade. É ao contrário, eu que tenho que agradecer a vocês por ter trazido aqui dois artistas lutadores, batalhadores de vida simples, né, de vida de trabalho comum, que buscam pela ideia de um bem social, de uma estratégia de tirar pessoas da rua, de uma estratégia de levar a alegria, de levar a comédia, de levar pela questão do teatro. Isso é uma luta, cara, assim, fora do comum, que somente as pessoas de coração, somente as pessoas que têm essa intenção, essa integridade, essa coisa, faz isso. Porque não é muito fácil. Eu sei que no mundo artístico, principalmente no nosso município, no nosso país, podemos dizer assim, e no nosso município principalmente, as pessoas que têm essa ideia, elas não são vistas como artistas, né? Elas são vistas como pessoas desocupadas, né? Pessoas desocupadas, pessoas que não têm nada para fazer e que entram numa vibe, não sabendo elas que vocês movimentam aí cabeça de inúmeras pessoas, né? Pensamentos, abrem ideias para muitas pessoas. Então tá na hora da gente fazer esse processo bem diferenciado. Eu quero aqui agradecer a vocês, isso é com muito carinho que eu me dirijo a vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Para mim foi uma honra enorme aqui no Arte Prosa tê-los recebido, para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho da história de vocês, do movimento, do trabalho, do projeto de vocês. E vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até esse presente momento. Muito obrigado, fiquem em paz e próximo sábado estaremos mais um podcast às 15 horas. Um abraço para todos vocês.